conversar um pouquinho sobre essas técnicas para lidar com algumas dificuldades comuns no estudo e na pesquisa, mas, como vocês vão ver, a gente vai falar de uma forma bem ampla disso e de questões que não envolvem apenas o estudo e a pesquisa, mas que acabam envolvendo direto ou indiretamente algumas dificuldades que são específicas disso e outras dificuldades que são da vida em geral, digamos assim, tá? Então, basicamente aqui, né, o que eu tinha programado inicialmente como conteúdo para gente ver, seriam algumas dicas e algumas ferramentas para enfrentar as seguintes questões, né? Falta de organização, desmotivação, procrastinação, dificuldade de manter atenção ou foco e inseguranças ao começar a pesquisa. Esses últimos dois pontos, eu acho que eles envolvem questões mais específicas quando a gente está falando de uma pesquisa em filosofia, e por isso eu achei melhor deixar para o nosso segundo encontro, que na verdade vai ser ao final, né, desse projeto de extensão, até porque daí eu já vou ter tido, já tenho a possibilidade de ter um feedback, né, um retorno de vocês, do quanto foi útil ou não as questões que a gente viu no encontro de hoje, tá? Então, vou fazer assim, então, a princípio, a gente vê só até a questão da procrastinação, tá? Então, assim, antes de começar, alguns avisos. Eu acho que a maioria já sabe, mas só para reforçar esse ponto aqui, tá? Primeira coisa, gente, é que não existe fórmula mágica, tá? Inclusive, eu coloquei aqui, se alguém disser ao contrário, desconfie. O que eu quero dizer com fórmula mágica? É que, às vezes, quando a gente está falando ali de questões como motivação, disciplina e coisas do tipo, é bem comum, especialmente hoje na internet, a gente vê pessoas apresentando algo como se fosse assim, né? Uma poção mágica, ó, se fizer isso em 10 passos, mude a sua vida para sempre, se torne uma pessoa extremamente disciplinada e tudo mais. Quer dizer, propondo uma ideia que não é realista, tá? Então, eu acho bem importante dizer isso. É claro que eu vou trazer para vocês técnicas, vou trazer para vocês algumas dicas bem práticas mesmo, o objetivo é esse, mas eu não vou chegar aqui dizendo que isso vai mudar radicalmente a vida de vocês e que é simples e que é fácil e que, sabe, de um dia para o outro tá tudo diferente, porque não é assim, tá? Mesmo por melhor e mais efetiva que seja uma técnica, ela ainda assim necessita de esforço para ser aplicada. Essa é a primeira coisa. Então, não adianta a gente ter, né, sair assim com uma expectativa equivocada na prática de como isso funciona, tá? A outra coisa é que as pessoas são indivíduos, né? Então, uma coisa que pode ajudar uma pessoa pode acabar sendo ruim para outra pessoa. Então, é importante levar isso em consideração também, tá? Não necessariamente uma técnica que funciona para uma pessoa vai ser boa para outra. Então, é importante sempre ter isso também bem claro para a gente não ficar com uma expectativa errada de que todas as técnicas que eu vou apresentar hoje aqui funcionam para qualquer pessoa. A gente só sabe se a gente aplicar, tá? Então, por isso que eu coloquei ali. Como é que a gente sabe o que funciona ou não? É colocando em prática. Algumas coisas, gente, por autoconhecimento mesmo, a pessoa de cara percebe que não funciona para ela, tá? Ou ela já aplicou e viu que não funcionou, então não precisa nem, digamos, perder muito tempo com isso. Outras coisas realmente precisa aplicar, né? Principalmente se for uma coisa que a pessoa nunca ouviu falar e tudo, aí é legal ela dar uma olhadinha nisso, tá? Outra coisa é que a ênfase vai estar na vida de estudantes, né, de pessoas que estão ali envolvidas com os estudos, mas a abordagem que eu vou apresentar hoje especificamente, ela vai bem além dos estudos, tá? Ela se aplica a questões da vida em geral, porque, como eu falei, dificuldades do. Assim, se essa pessoa está com muita dificuldade para estudar, por exemplo, em geral, ela está com dificuldade de fazer outras coisas também, tá? Não é só para estudar. Então, vai ser uma apresentação nesse sentido bem ampla, tá? Depois, nos nossos próximos encontros ali com os colegas, a gente também vai ter, né? Eu também vou encerrar, assim, o último encontro também vai ser comigo. A gente vai estar falando de questões mais específicas de estudo e ainda mais específicas da pesquisa em filosofia. Mas, nesse momento, a gente achou importante fazer uma apresentação mais geral de questões que vocês, né, podem aplicar para outras questões na vida também, tá? E aí, algumas observações aqui. O meu foco vai estar em conteúdos que tenham respaldo científico,
principalmente na psicologia e nas áreas da psicologia que procuram, né, assim, digamos, apresentar mais respaldo científico para as afirmações que fazem, tá? E nas neurociências, por exemplo. Vai ser o foco principal aqui. Ainda que eu não vou falar só disso, tá? Eu não vou falar só, vamos dizer assim, de tudo que tem ali um respaldo científico, até porque quando a gente fala de comportamento humano, às vezes é complicado, às vezes tem coisas ali que eu acho que, mesmo sendo anedóticas, como a gente diz, ou seja, mesmo sendo uma coisa, por exemplo, que é um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo ou que aconteceu com outra pessoa, mesmo que ainda não tenha um estudo sobre aquilo especificamente, ainda assim acaba sendo útil em alguns casos. Então, eu vou também colocar algumas questões de exemplos, assim, da minha vida, de outras pessoas, e é um pouco aquela ideia, né? A gente tentar aprender com erros das outras pessoas, então vocês tentarem aprender com os meus erros, por exemplo, tá? Aí eu faço uma segunda observação. Eu não sou psicóloga e eu não sou neurocientista, então eu estou apresentando aqui para vocês temas que eu me interesso, que eu estudo há bastante tempo, mas que eu não vou estar falando como uma pessoa que é uma profissional na área, tá? Eu vou, inclusive, até mencionar alguns profissionais para quem tiver interesse em se aprofundar. Então, por mais que muito do que eu estou falando tenha um respaldo, ele vem de segunda mão nesse sentido, tá? Ele vem assim de um conteúdo que eu, como leiga, tô estudando, e em geral que eu tiro esse conteúdo, sobretudo, de materiais de divulgação científica, ou seja, eu não faço pesquisa nessas áreas, tá? Eu acho importante dizer isso, porque se tiver uma pergunta mais técnica, não é algo que eu teria condições de responder, tá? E uma terceira observação também, né, o que eu trago aqui não se aplica da mesma forma a casos que exijam um tratamento médico ou psicológico. Isso é importante dizer também para a gente, né, saber que tem algumas condições, por exemplo, de ordem médica ou psicológica, que não adianta falar, sei lá, em termos de motivação, quando a pessoa está passando, por exemplo, por uma situação ali muito importante, muito grave, por exemplo, de uma condição de depressão, por exemplo, tá? Então, assim, para a gente não ter também essa irresponsabilidade que algumas pessoas têm na internet de sair falando como se, é só querer e coisas do tipo, tá? Então, é bem importante a gente ter isso aqui para saber um pouco, né, da onde eu estou partindo. E aqui, só mais um parênteses, mas que é importante, tá, gente, assim, qual é o pano de fundo teórico do meu ponto de vista sobre produtividade? Porque muito do que a gente vai falar aqui envolve, sim, produtividade, né? Como fazer para a nossa vida ser mais produtiva, para nós a gente conseguir, por exemplo, estudar de uma forma mais efetiva e tudo mais, encontrar motivação, vencer procrastinação, muito legal. Só que, assim, em geral, as pessoas que falam disso, principalmente hoje, assim, na internet, com essa profusão de conhecimento, elas adotam uma perspectiva e um ponto de vista bem diferente do meu. Então, eu já queria também deixar bem explícito aqui para vocês, e, de novo, ninguém precisa concordar com o meu ponto de vista, tá? Não é isso. É só que eu acho importante colocar aqui, tá? A primeira coisa é que eu parto de uma perspectiva anti-meritocracia. Então, o que eu quero dizer com isso? Meritocracia como essa ideia, né, de que a pessoa é tudo por base do mérito que a pessoa teve, ou seja, quanto mais ela se esforçar, mais ela vai conseguir as coisas. Então, né, vamos dizer assim, o resultado de uma pessoa que ela tem, por exemplo, profissionalmente, nos estudos, no que for, é resultado do esforço que essa pessoa fez, do mérito que ela tem. Quando eu falo antimeritocracia, não é desconsiderando que as pessoas possam ou não ter os seus méritos e assim por diante, mas é entendendo que quando a gente vai, né, levar em consideração a complexidade da nossa sociedade, a gente, na minha opinião, tá, por uma série de razões que eu não vou aprofundar aqui, não adianta falar em termos de meritocracia. As pessoas partem de pontos de vista diferentes, elas têm oportunidades diferentes, então me parece muito injusto a gente reduzir, digamos assim, o resultado de uma pessoa simplesmente ao esforço que ela teve, o mérito que ela teve, tá? Então, eu já digo de cara que é muito contra essa visão. Outra coisa também é que eu estou partindo de um ponto de vista bastante crítico, a ideia de produtivismo, tá? E a sociedade do cansaço, daí eu estou tomando emprestada aqui essa expressão desse filósofo sul-coreano, que é o Byung-Chul Han, que provavelmente eu pronunciei errado, tá, gente? Perdão, não sei pronunciar corretamente o nome dele. Mas ele fala dessa ideia muito interessante, né, que também não tem como aprofundar aqui, porque não é nosso assunto, da sociedade do cansaço, ou seja, em função de uma série de fatores, inclusive econômicos, de uma imposição para as pessoas, como se elas tivessem que estar sempre produzindo coisas
como se o valor delas estivesse no quanto elas conseguem entregar em termos de resultado para a sociedade, né? Então, uma coisa produtivista mesmo. Então, eu sou muito contra essa ideia, tá? Então, por mais que eu vou falar sim de produtividade, eu vou falar sim na gente poder melhorar ali os nossos resultados nos estudos e como fazer isso, algumas coisas, né, que tem estudos mostrando qual seriam as saídas para poder chegar em determinados resultados mais positivos, é totalmente contra, tá, gente? Por favor, não interpretem dessa forma. É totalmente contra essa ideia produtivista, como se a gente não tivesse direito de descansar, sabe? Como se a gente não tivesse enfim, direito de ter uma vida mais tranquila, como se a gente sempre tivesse que estar fazendo coisas, tá? Um pouco aquela ideia, assim, que vocês já devem ter ouvido na internet também, aquela frase, trabalhe enquanto eles dormem, sabe? Isso eu acho extremamente pernicioso por uma série de razões, tá? Outra coisa é que eu vou me colocar aqui como favorável à ideia de uma mentalidade de crescimento, é utilizado esse termo às vezes na psicologia, né, em oposição, por exemplo, à ideia de uma mentalidade fixa. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem uma certa polêmica em torno desses termos, tá? Mas também não quero entrar nisso. Basicamente, a ideia é assim, a mentalidade de crescimento é a ideia de a gente pensar que é possível melhorar. Ou seja, apesar de todas as questões, né? Por isso que eu falei, mentalidade de crescimento com consciência de classe. Ou seja, apesar das nossas condições diferentes, apesar de toda, enfim, uma série de problemas que a gente possa ter, falta de oportunidades, apesar de tudo, ainda assim a gente pode melhorar analisando as nossas circunstâncias e o nosso momento, tá? Por mais difícil que seja. Por quê? Porque a mentalidade fixa seria o oposto disso. Seria a ideia um pouco assim: eu sou desse jeito, não tem nada que eu possa fazer. Ou então, a sociedade é desse jeito, eu sou o resultado da sociedade, então não tem absolutamente nada que eu possa fazer. Me parece que é uma ideia que eu vejo, às vezes, as pessoas repetindo um pouco, que me parece nocivo, tanto politicamente quanto do ponto de vista do indivíduo, tá? Então, eu estou colocando essa questão aqui também. Então, é um pouco a ideia de um caminho do meio que eu estou propondo aqui, não entende? Não é nem 8 nem 80, ou seja, eu acho que é possível sim a gente melhorar nossa produtividade de uma maneira mais compassiva, mas, né, a gente também não pode cair em nenhum dos extremos aqui, certo? Então, é uma questão mais de encontrar um caminho do meio, um equilíbrio mesmo. E aí eu reforço mais uma vez, questões sérias de saúde mental são um outro caso mais delicado em que simplesmente falar de técnicas certamente não é o suficiente, né? Se a pessoa vê que ela tem uma condição ali que é mais complicada do ponto de vista psicológico, por exemplo, ela tem que procurar um profissional, né, da área que vai poder auxiliar. Então não vai ser ali vídeos de produtividade, de como se manter, enfim, produtivo, que vai ajudar a pessoa nessa situação, tá? Ainda que alguma técnica ou outra possa auxiliar junto a um tratamento psicológico, por exemplo, terapêutico, ela vai precisar dessa ajuda profissional especializada, tá? Sempre acho importante reforçar isso, porque é algo que eu também vejo algumas pessoas, né, na internet passando por cima desse ponto, tá? E daí eu acho que causam mais mal do que bem. Então, a gente começa aqui o nosso primeiro ponto, que é enfrentando a desorganização, tá? Eu queria começar por esse ponto. Vocês vão ver, assim, gente, que na minha perspectiva, e na perspectiva das pessoas, assim, nas quais eu estou me baseando também, todos esses elementos estão meio que misturados, tá? Então, a questão da pessoa, por exemplo, procrastinar, da pessoa ela ter questões ali de enfim, desorganização, ela ter questões também de, por exemplo, falta de atenção, tudo está, de certa forma, um pouquinho relacionado. Mas eu resolvi colocar mais em caixinhas, digamos assim, para ficar mais organizado, né? Mas vocês vão ver que as coisas se relacionam também. Então, alguns erros comuns aqui. A minha maneira de proceder, né, vai ser apresentar coisas que a gente poderia apontar como erros comuns, e com isso não quer dizer que eu não estou querendo dizer que são os únicos, tá? Mas são alguns que eu acho que a gente pode trazer para poder conversar e aí ver algumas possíveis soluções para isso. De novo, não dizendo que seriam as únicas soluções, tá? Então, o que seriam alguns erros comuns? Primeiro, a pessoa ela não sabe estabelecer metas e planos de forma efetiva. A gente já vai ver por quê, tá? Então, ela coloca as metas e os planos que ela faz de uma maneira assim super vaga, tá? Um exemplo clássico disso é aquelas resoluções de ano novo, né? A gente está chegando agora, se aproximando aí mais para o fim do ano, e é bem comum a pessoa ali no fim do ano fazer metas de ano novo, e às vezes são metas meio, digamos,
vagas demais, né? Que fica muito difícil, às vezes, até da pessoa saber se ela conseguiu cumprir aquilo ou não. Outra coisa, um erro comum, é que a pessoa não analisa de forma realista a sua situação em particular, tá? Ela não para se enxergar e ver como é que é a situação dela, o que ela consegue fazer na situação dela, certo? Isso também é um grande problema, a gente vai ver algumas possibilidades de resolver isso. Outra coisa, a pessoa não identifica prioridades. Ela coloca assim, é como se fosse, sabe aquela lista de tarefas que está tudo misturado lá? Ela não sabe o que é prioridade ou não, ela não consegue estabelecer isso, e às vezes ela só fica, tem essa expressão, né, que o pessoal fala, ela fica só apagando incêndio, como se diz, né? Ou seja, ela não chega para realmente resolver uma questão, ela fica ali simplesmente resolvendo coisas que vão caindo no colo dela, tá? E aí ela se sente muito sobrecarregada. Outro erro comum, a pessoa não registra informações de forma correta, tá? Ela tenta guardar tudo na cabeça, essa expressão também, assim, é tudo, ela tá com a mente dela sobrecarregada porque ela não anota nada, ela não sabe onde registrar, às vezes ela precisa de uma informação, ela não sabe onde encontrar, certo? Isso daí também é uma coisa que faz a pessoa perder tempo, é uma coisa que dificulta muito a vida dela. Então a gente vai ver também alguns meios aí de tentar resolver isso. Uma outra coisa bem relacionada com essa questão, a pessoa não tem uma agenda eficiente, tá? Ela tem uma agenda desorganizada que não permite ela utilizar ali aquela agenda para realmente saber o que ela precisa fazer em cada momento e tudo mais, o que é prioridade, por exemplo, tá? A gente vai ver também algumas possíveis soluções. E um outro erro comum que eu coloquei aqui, a pessoa não tem um sistema de acompanhamento do seu progresso, ou seja, do quanto ela está conseguindo melhorar ou não, o quanto que ela está mais próxima das metas que ela estabeleceu, tá? Isso também acontece, a gente vai ver algumas formas de tentar resolver isso. Então, começando pelas metas, gente. A primeira coisa eu coloquei, eu vou colocar umas coisas meio de brincadeira aqui, tá? Então, uns memes, umas coisinhas assim, só para a gente brincar um pouco. Mas daí aparece aqui o Chapolin naquela situação clássica, né, gente? Mais um ano acabando e eu ainda não consegui começar o projeto fitness. Então, quem nunca, né? Como se diz. Então, vejam, essa ideia de estabelecer metas realistas, ela é super importante. Por quê? Porque um erro comum disso, de cara, assim, talvez o mais comum nesse caso, a pessoa faz metas difíceis demais, tá? Então, assim, qual é o problema disso? Isso desmotiva a pessoa a começar ou a manter aquelas metas. Então, um exemplo disso, a pessoa diz assim, tá lá fazendo as resoluções de ano novo, e ela coloca, vou ler 100 livros ano que vem. E daí, quem é que foi a pessoa que escreveu isso? A pessoa que leu um total de 0 livros em 2023. Tá? Então, vejam, se a pessoa não leu nenhum livro esse ano, qual é a chance de, no ano que vem, ela ler 100 livros? Convenhamos, não é muito grande, tá? Então, ler 100 livros. Essa pessoa especificamente, ela tem tempo para isso? Ela já tem o hábito de ler? Entende? Assim, ela precisa se colocar questões que têm a ver com a vida dela, para ela não fazer metas que não têm fundamento. Vê, a meta de ler 100 livros no ano, ela é uma meta impossível? Possível não, né? Tem pessoas que conseguem, é uma meta bem ousada, vamos dizer assim, no mínimo bem ousada, mas assim, não é impossível. Agora, para uma pessoa que não leu nenhum livro, é extremamente improvável que isso vai dar certo, tá? E questionável também se ela precisa de uma meta tão alta. Então, a primeira coisa é isso, estabelecer metas que sejam realistas. Outra coisa, estabelecendo metas específicas. E aqui agora o meme é a Dilma, gente, nada, nenhuma questão de discussão política aqui, não é nada contra a Dilma, tá? É só para ser uma piada mesmo, tá? Aquela coisa de, né, o que o meme coloca ali. Eu chego no bar e pergunto pro meu amigo, vamos beber quantas? Não vamos colocar meta, vamos deixar a meta aberta e quando atingirmos a meta, vamos dobrar a meta. Tá? Brincando um pouco com aquela questão lá da Dilma ter falado sobre as metas, enfim, e aqui uma piadinha, mas vamos lá para o que importa. Gente, VB. Um erro comum é a pessoa fazer metas vagas, tá? Assim, uma coisa que não dá nem para saber exatamente o que ela está querendo dizer com aquilo, só que ela não se dá conta. Qual é o problema disso? Não permite avaliar o progresso. Porque quando a meta da pessoa ela não é uma meta específica, a gente não sabe se ela está avançando naquela meta ou não, tá? Então, por exemplo, esse ano eu vou ser saudável.
Esse ano eu vou ler mais. Tá, mas o que na prática significa ser saudável? Significa ler mais? O quê? Porque assim, ser saudável para uma pessoa é uma coisa, ser saudável, né, para uma outra pessoa é diferente, é a mesma coisa. Ler mais em relação ao quê? Vocês vejam, é uma meta que é até difícil de, por exemplo, terminou o ano, é até difícil ela dizer se ela foi mais saudável ou não, porque isso aqui parece muito vago, tá? Então, de novo, esse é um erro bem comum no momento de estabelecer metas. Gente, se vocês estão ouvindo um barulho, é os meus vizinhos ouvindo música, tá? Isso não tem nada que eu possa fazer sobre isso. Mas acho que tá dando para ouvir, né, o áudio direitinho. Bom, então, aí uma proposta, né, pra gente, é uma maneira, na verdade, de tentar estabelecer as metas. Essa é uma das técnicas, tá? Me parece bastante efetiva, por isso eu trago aqui. Eu vejo muitas pessoas da área da psicologia falando dessa técnica aqui, das metas SMART, que elas ajudam a gente a evitar esses problemas que eu falei anteriormente, né? Então, como que funciona? Primeiro, a meta é específica. Então, entra a questão. Ai, que bom, William. Entra a questão. O que exatamente você quer? A pergunta assim, qual é a meta? No sentido assim, o que exatamente está sendo colocado? Depois, mensurável, o que quer dizer? Quanto falta para atingir aquela meta? A gente já vai ver exemplos, tá? Vai dar para a gente pensar direitinho. Ela tem que ser também atingível, ou seja, a meta é realista ou não? Importante pensar. Outra coisa, ela tem que ser relevante. Por que essa meta é importante? Tá? A pessoa tem que pensar, por que realmente ela quer aquilo? Porque às vezes, gente, a gente coloca um monte de meta que no fundo a gente não quer mesmo, sabe? E outra, ela tem que ser temporalizável. O que quer dizer isso? Em quanto tempo você quer atingir essa meta? Basicamente, ela tem que ter um prazo, tá? Ela tem que ter um prazo para ser executada. Porque é um pouco até aquela ideia que a gente diz assim: uma meta sem prazo para terminar é uma meta que não vai terminar nunca. Né? Por exemplo, assim, eu digo, não, eu vou fazer isso um dia. Sim, mas um dia eu tenho como botar no calendário um dia? Né? Onde que está um dia no calendário? Não existe, né? Então, eu não posso ter uma meta que não tem um prazo, porque ela não é uma meta, ela é um plano futuro que não está estabelecido, tá? Uma meta tem que ter um prazo para ser cumprida, realizada. Então, vamos pegar um exemplo agora concreto de como aplicar esse método, tá? E, gente, vê, tudo que eu tô falando aqui para vocês, eu vou reforçar isso algumas vezes ao longo da apresentação, depois no final a gente pode conversar, mas assim, tudo que eu tô falando aqui para vocês só funciona se for aplicado. Não adianta nada vocês chegarem aqui e assistir tudo isso, até achar que alguma coisa faz sentido, né? E não tentar aplicar, tá? Então, depois esse material vai ficar disponível para vocês, tá? Mas assim, a ideia é botar a mão na massa mesmo. Por isso eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, vamos pegar agora um exemplo de aplicação dessa técnica de elaboração de metas. A parte da específica, ela pergunta o quê? O que é a minha meta? Então, vamos supor que eu coloco ali, ler 12 livros no ano. Então, vamos supor que no próximo ano eu estabeleço que eu tenho essa meta de ler 12 livros. Ela precisa ser mensurável, então eu tenho que saber quando e com qual frequência eu vou fazer isso. Né? Então, eu posso dizer, bom, se eu quero ler 12 livros, eu tenho 12 meses, parece que faz sentido ler um livro a cada mês. É só um exemplo, tá, gente, de como aplicar. Ela tem que ser uma meta atingível, né? Então, eu tenho que perguntar assim, tá, como que eu vou fazer isso? Uma possibilidade é lendo mais ou menos 10 páginas por dia, eu teria lido, né, mais ou menos 300 ali no mês, e isso significa que, normalmente, isso dá um livro, então, né, eu consigo, se eu ler mais ou menos 10 páginas por dia, eu consigo fazer, cumprir essa minha meta de um livro por mês, né, mais ou menos. E aí também, o como é assim, tá, mas na prática como é que eu vou fazer isso? Por exemplo, diminuindo o tempo nas redes sociais, né? Porque eu tenho que tirar tempo da minha agenda para fazer isso. Se eu vejo que nesse momento eu não estava tendo tempo, eu posso pensar justamente isso, tá? Mas o que eu posso deixar de fazer que não é tão importante para mim e que abriria espaço para fazer isso? Por exemplo, diminuir o tempo nas redes sociais, né? Seria uma ideia. Outra coisa é a meta ser relevante, como a gente viu. Então, o relevante é o porquê. É o motivo pelo qual eu estou fazendo isso. É muito importante a gente ter clareza sobre isso, tá, pessoal? Por que a gente está fazendo essa. Porque sem isso a gente não tem motivação. Depois a gente vai ver melhor esse elemento lá na motivação. Então, eu posso me perguntar, tá, mas por que eu quero ler esses 12 livros?
Ah, para aprender coisas novas, porque eu não quero gastar tanto tempo em atividades inúteis que não são tão importantes para mim, tá? Isso são algumas coisas de por que seria relevante para mim essa meta. E outra coisa, ela ser temporal ou temporalizável, né? Ou seja, ela ter um prazo. Então, até quando? Nesse caso, até o fim de dezembro, porque é até o fim do ano, né? Então, até o fim do ano que vem, em dezembro, eu vou ter lido os 12 livros, né? Eu tenho uma data, vocês entendem? E vejam que interessante a questão do temporal aqui. Porque eu tenho a data do final da meta, que é até o fim do ano, mas eu também, como eu já coloquei no mensurável ali, né, que é um livro a cada mês, eu já começo a ver também, né, gente, se eu estou cumprindo ao longo do ano aquilo. Que esse elemento de ir acompanhando, como a gente vai ver, também é importante, tá? Uma dica extra aqui, porque eu vejo que muitas pessoas acabam se complicando nessa hora aqui, tá, gente? Que é planejar a meta por tempo e não por tarefa. Por que eu tô dizendo isso? Ó? É comum avaliarmos mal o tempo que demoramos para fazer cada tarefa. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, tá? E isso pode resultar em metas mal formuladas. E metas mal formuladas geram frustração e desmotivam. Então, um exemplo clássico disso, tá? É a gente achar que uma coisa ali que a gente vai fazer, ela é bem fácil de fazer, ela é bem rápida, sabe? E aí, na hora, quando a gente vai começar a fazer aquilo mesmo, a gente vê, nossa, isso demora muito mais tempo do que eu imaginava. Então, a gente vê que aquele planejamento inicial não era realista, tá? Então, um exemplo clássico aqui, até para o pessoal aí que é da filosofia, que já talvez tenha passado por esse tipo de situação, tá? Imagina, a pessoa coloca lá, terminar 20 exercícios de lógica hoje. Ok, uma meta, né? Só que aí na prática, o que que acontece? Ela demora ali mais de 30 minutos em cada exercício. Aproximadamente 30 minutos. Então significa que ela vai passar 10 horas por dia estudando lógica? Ela vai passar 10 horas naquele dia estudando lógica? Faz sentido isso? Melhor não, né? Então, ela pode colocar a meta, que seja uma meta efetiva, realista, de novo, por tempo, tá? E aí ela diz: não, eu vou fazer aqui, por exemplo, 1 hora de exercício de lógica por hoje, né? Vai ser 1 hora, é um tempo que eu tenho para estudar lógica, legal. E aí, se ela fez só 2 exercícios, tudo bem, mas ela teve uma coisa que é viável. Porque o que que acontece, gente? Se ela tivesse colocado lá, não, hoje eu vou fazer 20 exercícios de lógica, ela ia ficar frustrada, porque ela não é uma meta realista, entende? Então é muito importante a gente avaliar isso. Por isso que eu falei que também é muito individual, tá? Às vezes a gente tem uma meta ali que, olha, gente, desculpa, mas ela vai ter que ser quebrada em várias etapas pequenas, porque ela é muito mais complexa do que a gente imaginava no primeiro momento, tá? Então por isso que eu acho importante às vezes colocar por tempo e não por tarefa, porque tarefa às vezes é um pouco enganadora, assim, né? A gente pensa que a tarefa é mais fácil e mais rápida do que ela efetivamente é. E aí entra esse ponto que eu já falei um pouquinho também, que é analisar de forma realista a sua situação, tá? Analisar de forma realista. Então vejam bem, a gente tem que observar as metas e questionar. Eu tenho tempo de fato para isso, tá? Fica agora já a dica para quem gosta de fazer resolução de ano novo, tá, gente? Eu tenho tempo para isso? Como que eu tenho ocupado o meu tempo? Inclusive, é interessante nesse caso até mapear a sua rotina, tá? De uma forma bem honesta, mapear mesmo, pensar assim, tá, eu acordo mais ou menos que horas? Pega um dia típico assim da vida de vocês e escreve ali. Eu acordo que horas? O que que eu faço quando eu acordo? Será que eu acordo e a primeira coisa que eu faço é pegar o meu celular e ficar mexendo em rede social? Aí quanto tempo que eu demoro para sair da cama por causa disso? Ou será que eu acordo e eu boto lá o botão soneca umas 10 vezes porque eu não tô querendo levantar, tá? É mapear a rotina, assim, de uma forma honesta. Não é para se julgar, tá, gente? Não é para ficar se sentindo mal, não. E muito menos para se comparar com os outros, mas é para ver a sua situação como ela realmente é, porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente percebeu, né? É bem óbvio, e vocês vão ver que eu vou falar algumas coisas que são muito óbvias, mas elas são óbvias só que a gente não olha para elas, tá? E uma dessas coisas óbvias é isso, a gente só muda o que a gente percebe. Então, assim, às vezes a pessoa pensa que ela não tem tempo, mas às vezes ela não tem mesmo, tá? Porque a rotina dela tá muito ocupada de fato, mas às vezes ela teria tempo ali para uma coisinha ou outra melhor para a rotina dela, mas é porque ela tá fazendo outras coisas, tá? Então, mapear sua rotina de uma forma honesta é muito importante, tá? Mesmo que num primeiro momento a pessoa não esteja comprometida com muitas mudanças, ela saber no que ela tá ocupando o tempo dela.
tá? Eu recomendo fortemente fazer isso, inclusive eu diria que é uma das primeiras coisas a se fazer para poder pensar ali para quem está querendo mudar a sua rotina, tá? Outra coisa, a pessoa precisa se perguntar: eu vou precisar abrir mão do que para manter a minha nova meta? É como eu dei o exemplo lá do livro que a pessoa está querendo ler e daí ela diminui lá o tempo em redes sociais. Às vezes vai ser necessário, tá? Porque na rotina se na rotina que ela tem hoje ela não teria tempo para ler, ela tem que ver como que ela vai encaixar isso, e isso muitas vezes envolve abrir mão de alguma outra coisa, de algum outro hábito, de alguma outra coisa que ela está fazendo, tá? Que tipo de dificuldades podem surgir no caminho? É refletir sobre esses obstáculos passados, digamos assim, né? Coisas que a pessoa já viu, assim. É até interessante observar, pensar outros anos e outros momentos que a pessoa foi lá, fez um monte de plano, estava empolgada. O que será que aconteceu ali no caminho que atrapalhou ela? Porque quando a gente começa a observar isso, gente, a gente já vai conseguindo perceber possíveis formas de enfrentar essas dificuldades. E daí vem a pergunta seguinte: como que eu vou fazer para enfrentar essas dificuldades? Eu coloquei um asterisco ali porque a gente vai voltar nessa questão e detalhar bem, apresentar, e eu vou apresentar para vocês técnicas bem assim concretas mesmo, bem objetivas para essa questão, tá? E aí é importante, essa reflexão é necessariamente individual. Por quê, gente? Porque as dificuldades que uma pessoa tem não necessariamente são as dificuldades que outra pessoa tem, tá? Vai ter pessoas que elas não estão conseguindo cumprir as metas delas, por exemplo, porque elas recebem muitas, sei lá, demandas de pessoas, sei lá, da família, por exemplo, tá? Outras pessoas não conseguem porque ela tá com, às vezes, uma questão específica no trabalho naquele momento. Outra é uma questão de saúde, outra é uma questão mais de ordem psicológica, tá? Outra é porque, sei lá, por exemplo, a questão de exercício físico. Uma não vai fazer exercício físico porque ela alega falta de tempo, a outra alega, diz que tem tempo, mas falta motivação. Ou seja, são problemas diferentes. Então a gente precisa entender primeiro qual é a nossa situação. Eu recomendo muito exercícios de escrever nesses casos, tá? Principalmente se a gente não tem ali, não faz uma terapia, não tem com quem conversar, que seja alguém que possa efetivamente ajudar. É legal escrever, a gente ir mapeando também, sabe? Até como exercício de autoconhecimento aí que a filosofia valoriza tanto. Aí, um outro ponto, que como eu falei para vocês que é uma dificuldade, é que a gente identificar as prioridades, que às vezes a gente não consegue. Eu trouxe, gente, para vocês aqui essa matriz de Eisenhower, mas eu tenho algumas críticas a isso, então eu vou apresentar para vocês e em seguida colocar as minhas observações. Basicamente, então, como que funciona essa matriz aqui? A gente tem, de um lado, né, as tarefas ali sendo avaliadas como importante e não importante, né? E embaixo como urgente e não urgente. E aí a gente vai ter uma combinação disso e uma recomendação. Então, por exemplo, ali em cima, a tarefa é importante e urgente. Aí diz, né? Se é importante e urgente, faça agora. Ou seja, ela é urgente, ao mesmo tempo ela é importante, eu já tenho que sair fazendo de uma vez, tá? Ali depois, na do lado, é uma tarefa que ela é importante, mas ela não é urgente, ou seja, eu não preciso fazer ela agora, não tem urgência. Então eu posso programar, eu posso agendar e fazê-la depois. Aí indo para os quadrantes de baixo, eu tenho uma tarefa que ela não é importante, mas ela é urgente, né? Então, se é urgente, ou seja, ela tem que ser feita logo, mas ela não é importante, aí o que que sugere essa matriz? Delegar, né? Ou seja, passar para uma outra pessoa fazer isso. Por quê? Porque ela é urgente, mas ao mesmo tempo não é importante para mim. Então, eu vou, né, se possível, pedir que outra pessoa faça. E aí, a seguinte, ela é uma tarefa que não é importante e não é urgente. O que, que eu deveria fazer de acordo com essa matriz? Eliminar. Né? Eu deveria simplesmente não fazer, porque vê, ela não é urgente, ela não é importante, por que, que ela tá ali? Por que ela é uma tarefa? Esse é o ponto, tá? Algumas observações sobre isso, tá, gente? Primeiro, delegar muitas vezes envolve privilégios, tá? Pode ter tarefas na vida de vocês que vocês, assim, sabem que é urgente, não consideram importante, mas que vocês têm que fazer igual, porque vocês não têm condição de pagar alguém para fazer para vocês, por exemplo. Tá? Isso é normal na nossa vida, né? Muitas vezes a gente vai sim fazer coisas que não seriam as mais importantes para a gente, mas porque elas são urgentes, precisam ser feitas. Então, eu acho às vezes que essa matriz, e é por isso que eu já coloquei para vocês lá no começo o ponto de partida que eu, né, do qual eu estou falando. Eu acho que às vezes
nessa discussão toda, essas propostas de produtividade, elas, além de cair muitas vezes num produtivismo, elas são muito irrealistas, sabe? Quem é que pode delegar tudo que não considera, assim, tudo que considera que não é importante? Imagina que privilégio a pessoa tem que ter para isso. É até questionável se deveria, né? Enfim. A própria questão também de eliminar tudo que não é urgente e tudo que não é importante. Gente, será que a gente tem que fazer só as coisas que são importantes e urgentes, assim? Né? Será que é que. Não sei, a gente poderia questionar isso também, tá? E aí, um outro ponto que eu queria chamar a atenção é a definição do que é importante. Primeiro, a questão óbvia de que é algo pessoal, né? O que é importante para mim pode não ser importante para outra pessoa, isso é bem óbvio. E a ideia de que às vezes a gente confunde uma coisa ser importante com ela ser agradável, tá? E assim, ser agradável pode ser um critério, como eu coloquei ali, mas não deve ser o único, porque, gente, eu vejo muito essa confusão. Importante não é ser agradável. Às vezes tem coisas que são importantes e são desagradáveis de fazer, são chatas de fazer, mas são importantes. Então, a gente conseguir, né, eu acho que essa matriz, ela nos ajuda, pelo menos, a mapear nossas tarefas um pouquinho e refletir. Eu acho que ela funciona como um autoconhecimento, tá? Não sei se ela é, como eu falei, tão aplicável, assim, diretamente como outras técnicas que eu tô trazendo, mas eu acho que, pelo menos, para mapear, eu acho interessante. Para dar um exemplo mais concreto, tá? Imagina se eu vou lá e eu faço, como eu falei para vocês, tá? O mapeamento de como é um dia normal na minha vida ali. Ah, eu acordo tal hora, daí eu faço isso e isso, daí depois isso, daí eu vou pro trabalho, daí não sei o quê, tá? Boto toda a minha rotina no papel ali. E aí vamos supor que eu pego essas tarefas que eu ocupei mais tempo e eu vou colocando nessa matriz aqui, tá? Se eu tiver no final um monte de coisas nesse quadrante quarto ali, ou seja, coisas que não eram importantes e que não eram urgentes e que mesmo assim eu fiquei fazendo, opa, eu tenho um diagnóstico de que tem alguma coisa errada na minha rotina, tá? Então é algo que eu acho que serve como um instrumento da gente fazer esse mapeamento, né, e ter um certo autoconhecimento nesse processo. Então, seguindo. Aí a gente entra nessa questão que eu falei para vocês das anotações, tá? Que é outro erro bastante comum. Então, o que acontece? A gente tem que ter um mecanismo de registrar as informações e de criar uma agenda que funcione para a nossa rotina. O que acontece, pessoal? Uma mente sobrecarregada é uma mente desorganizada. Não tem como ser de outra maneira, certo? Muitas vezes, inclusive, a desorganização, a sensação que a pessoa tem de desorganização, de que, sabe, de que ela não lembra das coisas, de que tá tudo assim, sabe quando a pessoa tá extremamente sobrecarregada numa situação super difícil? Às vezes, pessoal, tem a ver com o fato de que a mente dela tá carregando muita coisa. Ela tá ali lidando com muita informação constantemente de coisas que precisam ser feitas, sabe? Ela fica fazendo, como eu falei, anotações mentais. E aquilo vai sobrecarregando a pessoa. Então, tem uma técnica que eu acho assim, nossa, eu já vi muitas pessoas falando que mudaram a vida, assim, isso mudou mesmo, assim, a maneira dela de se relacionar com as tarefas, que é assim, sempre tira da cabeça as informações. E quando eu falo tirar da cabeça as informações, eu tô falando todo tipo de informação, tá? Qualquer coisa ali que passe na cabeça da pessoa, que possa ter algum tipo de utilidade ou que de alguma forma tá ali perturbando a mente dela, ela tira da cabeça. O que é tirar da cabeça? É registrar, é colocar no papel, como a gente dizia, tá? Então, o que para poder fazer isso de uma forma efetiva? Porque também não adianta, né, gente? Imagina a pessoa tem um caderno que ela vai lá e fica anotando aleatoriamente todas as coisas. Ah, o que eu preciso fazer, uma lista de tarefas, aí uma coisa que me ocorreu, aí uma lembrança que eu tive. Imagina o caos que é isso. Não é isso que a gente está propondo. É saber onde registrar cada tipo de informação, tá? Então, quais informações e onde anotar. Eu vou fazer aqui uma sugestão. Isso aqui não é regra, gente, de forma alguma. Isso é apenas uma sugestão, tá? Compromissos numa agenda. O que é compromisso? Uma coisa ali que eu tenho, né, uma reunião, por exemplo, é um compromisso, né? Eu coloco numa agenda, que pode ser virtual ou não, pode ser uma agenda de papel, para eu poder consultar, que vai ser uma coisa, uma agenda, é uma coisa para funcionar, gente, eu tenho que estar sempre consultando ela, né? É uma coisa que eu tenho fácil acesso, para eu poder ir lá e ver e ter certinho ali o que eu preciso fazer, que já está agendado, né? Ideias que a pessoa tem. Pode ser uma caderneta, um bloco de notas. É muito importante, gente, inclusive para o pessoal da filosofia, ter um lugar onde registra suas ideias. Gente, isso aí, assim,
confiem em mim, não deixem só na mente de vocês. Sabe aquela coisa, não sei se já aconteceu com algum de vocês, depois a gente conversa sobre isso, inclusive. A pessoa vai lá, ela tem uma ideia que parece ótima, tá? E ela pensa, nossa, essa ideia é tão boa que eu não tenho como esquecer isso. E aí a pessoa vai lá e esquece. Gente, conversa, não sei se vocês têm amigos que são artistas e tudo mais, conversem com eles para ver. Esse negócio de, uma ideia muito boa que a pessoa não anotou e depois não lembra mais. Ela só fica lembrando que era uma ideia boa, mas ela não tem a menor ideia do que é. Tá? Não dá para confiar na nossa memória, gente. Até porque isso sobrecarrega a nossa mente. Ficar com um monte de coisa ali que tem que ficar lembrando. Isso é muito ruim, tá? Psicologicamente falando, isso é muito ruim. Então, outras coisas que surgem. Dados, né? Informações úteis. Por exemplo, listas, sites que a pessoa quer consultar, que tem uma função específica lá. Nomes de livros, né? Livros, por exemplo, lista de livros que a pessoa quer ler. Coisas desse tipo, tá? Isso a pessoa assim, no ideal, é bom ela colocar num local de fácil acesso e pesquisa. Para isso especificamente, por exemplo, endereços também, coisas que ela pode precisar consultar, né? Eu recomendo apps porque eu acho mais fácil de pesquisar, né? Então eu vou depois até fazer recomendações bem específicas de apps ali, tá? Que eu acho que para esse tipo de informação, pelo menos para mim, hoje parece a melhor maneira, porque é bem fácil de pesquisar por palavra-chave, né? Encontrar informação rapidamente. A questão de planos futuros. Aqui, gente, às vezes é importante, principalmente quando a gente está falando aqui, né, de planos, de organização e tudo mais, a gente tem um espaço também para pensar mais a longo prazo, tá? A gente não precisa ser só assim, o plano para amanhã, pro próximo mês, pro ano que vem. Não, a gente pode pensar em planos mais para o futuro também. Ter um caderno de anotações para isso, ou mesmo um diário, tá? Eu acho que é importante. Tem também alguns estudos mostrando isso, como faz diferença a pessoa ir colocando no papel, assim, como ela visualiza a vida dela e tudo mais. A gente até vai voltar nisso. Outra coisa, devaneios e angústias. Gente, é importante tirar isso da cabeça, isso também. Isso é uma coisa que pouca gente faz, tá? E eu já vi vários psicólogos e psicólogas falando isso, de como é importante a pessoa ter, né, um local ali onde ela coloca os seus pensamentos, inclusive coisas assim, mas isso é desconexo, isso é só, eu tô aqui só viajando, como a gente diz. Gente, não tem importância, é importante até para como se fosse tirar da cabeça mesmo, tá? Dá um alívio isso. Então, assim, ter um diário, se for o caso, né? Ou um caderno ali pessoal. Tem gente que usa até um grupo que a pessoa tem com ela mesma no WhatsApp. Sabe? A pessoa vai lá e cria um grupo só com ela e ela se manda áudios falando ali, desabafando consigo mesma. Isso, inclusive, gente, às vezes até ajuda a não ficar incomodando demais os amigos, né? Ou o cônjuge, ou quem for lá. De ficar o tempo inteiro, sabe? Chorando as pitangas, como a gente fala no Rio Grande do Sul. É a pessoa ir lá e ter essa habilidade um pouco assim de se gerir emocionalmente, né? Às vezes ela só tá precisando organizar as ideias, como a gente diz, sabe? Ao falar, ela percebe coisas, ela percebe caminhos. Então é importante ter vamos dizer assim, uma forma rápida de organizar as ideias dessa maneira também, tá? E aí, como eu falei, um outro elemento aqui, de analisar o seu progresso. Gente, é bem importante quando a gente está falando de metas, ter uma forma de ver se está funcionando, se aquelas metas estão dando certo ou não. E a maneira de saber se estão dando certo ou não é ver se elas estão progredindo. Então é necessário ter um sistema de análise desse progresso. Tá? Um exemplo clássico disso. Eu posso colocar na minha agenda, por exemplo, um aviso para cada 15 dias ou a cada uma semana. Algumas pessoas preferem fazer isso em menos tempo, né? Ou a cada 30 dias até, verificar como eu progredi em cada meta. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar aquele exemplo que eu dei da meta lá dos 12 livros no ano que vem, tá? Eu poderia, por exemplo, a cada 15 dias, dar uma olhada se eu estou avançando nessa meta. Então, assim, eu veria, eu li mais ou menos meio livro, né? Porque passou 15 dias nesse mês. Se não, é porque eu não estou progredindo naquela meta. Vamos supor que eu não tenha lido nada, nada. Opa, já percebi que eu estou atrasada, tá? E aí entra uma questão fundamental. É bem importante ser flexível. Ou seja, eu parar e eu rever as minhas metas, eu replanejar, tá? Eu considerar contratempos, eu considerar imprevistos, porque às vezes, gente, a gente planeja tudo como se a vida fosse ser perfeita, né? Só que lá no meio tempo, sei lá, um filho ficou doente, eu mesma posso ter ficado doente, aconteceu não sei o que no trabalho, pode acontecer muitas coisas, então a gente tem que ter flexibilidade, tá? Não, por isso que eu até recomendo sempre
estabelecer uma meta que ela seja, que ela pareça mais fácil do que difícil, tá? Que ela pareça assim, isso daqui eu acho que eu dou conta. Justamente porque imprevistos vão surgir, a vida é assim, não tem nada que a gente possa fazer. Então, quando a gente coloca uma meta já pensando que tudo vai ser perfeito, a gente já sai, né, numa situação em que provavelmente não vai dar muito certo. Bom, e aí em relação à questão da organização, alguns apps, algumas ferramentas aqui gratuitas que eu recomendo, tá? Eu tô colocando apps, gente, porque é uma coisa que eu vejo que o pessoal, né, principalmente mais jovem, gosta muito de usar. Eu gosto também muito de usar apps para isso, mas não precisa necessariamente ser dessa maneira. Inclusive, depois eu vou dar uma observação ali sobre isso. Então, veja, o Google Agenda ou uma agenda de papel até, funciona muito bem para compromissos eventuais ali com data e hora marcada. Tem gente que bota tudo no Google Agenda, tá, gente? Depois eu vou mostrar um pouquinho como é que é os apps. Não assim, não vou abrir eles, mas eu vou só com uns prints assim mostrar um pouquinho só para. Eu acho que a maioria já conhece o Google Agenda, né? Mas assim, tem gente que coloca tudo lá. Para mim, eu acho que fica um pouco poluído. Então, por exemplo, eu uso o Google Agenda mais para compromissos que são com data e hora marcada mesmo. Então, por exemplo, aqui eu tinha essa palestra que eu ia dar para vocês. Estava lá na minha agenda, no meu Google Agenda. Então, eu fui lá, já olhei, tá certinho, né? A data, a hora e tudo mais, para compromissos assim. Aí tem dois apps que também são gratuitos. Eles têm versões pagas, mas é totalmente desnecessário, tá? O gratuito já é mais que o suficiente. Que é o TickTick, que tem esse nome meio engraçado, e o Todoist para hábitos e tarefas frequentes e recorrentes. Tá? Então, hábitos quer dizer coisas que eu vou fazer com uma certa frequência, né? E tarefas que são ali recorrentes. Então, por exemplo, a cada tanto tempo lá, eu preciso, sei lá, dar um remédio para o meu gato, tá? Então, tá lá já essa tarefa, vamos dizer assim, recorrente. O Google Agenda também funciona para isso, tá? Mas para tarefas que são um pouco mais frequentes, eu prefiro esses apps, porque é muito fácil colocar como tarefa recorrente ali, tá? E para hábitos também já é uma maneira de mapear hábitos ali de uma forma fácil, enfim. Outro app ali que eu recomendo, o Google Keep. Também, gente, do Google, super rápido, ele atualiza as informações bem fácil, assim, bem rápido mesmo, e eu acho ele extremamente útil para dados e informações diversas úteis. Por exemplo, listas de filmes, receitas, ideias de projetos futuros. E ele é bom porque ele é um app bem leve, tá? Ele não é daqueles apps que demora para abrir, sabe? Não é nada disso. E ele funciona naquela base assim, ele é bem intuitivo, bem simples, e ele funciona naquela base de hashtag, sabe? Então eu coloco, por exemplo, vamos supor assim, eu boto uma hashtag livros. E aí eu posso ir, simplesmente eu abro ali, clico naquela hashtag, já aparece ali todas as anotações que eu fiz que tem a ver com livros. Ou outra com filmes, por exemplo, receitas, né? E assim por diante. Tá? É bem fácil ali é bem intuitivo, assim. Um outro, esse eu não uso, mas eu já usei um pouquinho, já testei ele, achei bem interessante, que é o Símbolo, que ele funciona para análise de humor e de estado de espírito. Ele permite, assim, gente, eu vou mostrar ali para vocês no print, ele tem tipo umas carinhas, assim, sabe, que a pessoa tá feliz, mais ou menos, angustiada, né, umas carinhas que mostram o estado de espírito da pessoa, e tem como ela fazer determinadas anotações no dia. Esse app, especialmente a pessoa que está passando por um momento que ela está com muita oscilação de humor e coisas assim, ela quer começar a entender o quanto ela está oscilando, ele é bem interessante para isso, tá? E ele é feito assim, tem na equipe de que faz esse app pessoas da área da psicologia, então é um app que tem um cuidado de fazer uma coisa assim bem organizada que ajuda a pessoa a mapear um pouco o estado de espírito dela, tá? Um outro app também é o Notion. Acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar também, porque ele é bem, bem famoso. Só que eu botei um asterisco aqui porque ele é mais complexo, tá, gente? Ele não. Os outros são apps assim super simples. A pessoa abre, ela mais ou menos já sabe usar, eu acho, tá? Agora esse daqui já é um pouquinho mais complicado. Mas assim, para planejamento, avaliação e acompanhamento de metas, ele pode ser muito funcional, muito legal para quem gosta um pouco mais de tecnologia e se dá bem com apps e tal, porque ele é totalmente customizável, ele tem muitas ferramentas, ele é um app potente, tá? E ele também, assim, é um programa que abre no computador, que abre no celular, atualiza rápido as informações. Eu vou mostrar também um print dele.
E, assim, quem tiver interesse, é legal, porque, assim, no YouTube a gente tem, assim, tutorial sobre todos esses apps aqui, tá? Eu mesmo faço um uso muito básico dos que eu utilizo, eu não sou nenhuma grande, tá, conhecedora e tal. Mas, assim, no YouTube vocês encontram muitos tutoriais extremamente didáticos de como usar esses apps, tá? E em relação a quem quer se aprofundar na questão de organização, o canal no YouTube que eu recomendo, que eu vou recomendar alguns canais aqui para quem quer se aprofundar nesses temas, eu recomendo o canal Vida Organizada, da Thaís Godinho, não sei se vocês conhecem. Inclusive, ela está fazendo até um doutorado agora, ela estuda, se aprofunda muito nas questões. E ela tem a ideia que ela traz de produtividade compassiva, tá? Ela trabalha e estuda há muitos anos questões de produtividade e de organização. Eu acho o canal dela super bom e ela tem essa pegada assim com a qual eu me identifico muito de falar sim, ok, em produtividade, mas sem ser uma coisa opressiva, sabe? Sem ser um produtivismo de tratar o ser humano como se fosse uma máquina, enfim. Ela tem essa preocupação de uma produtividade compassiva e autocompassiva, né? Da pessoa respeitar o ritmo dela, de ela não entrar num processo de adoecimento para tentar se adequar ali a uma sociedade que, enfim, a gente pode questionar até que ponto está saudável, tá? E aí, algumas observações sobre isso. Primeiro, tá? Se você se preocupa muito com privacidade dos seus dados, gente, usa caderno e agenda de papel. Tem uma coisa que o pessoal da área da tecnologia fala sempre, que assim, se alguma coisa é gratuita, totalmente gratuita, como que eu estou apresentando aqui para vocês, que assim, até alguns desses apps têm a versão paga, tá? Mas de forma geral, eles funcionam super bem usando gratuito. Os nossos dados é que é a moeda de troca, tá? Inclusive, no momento que vocês baixam um app ali, sabe quando a gente diz assim, os termos de uso, a gente sempre, não vou ler isso daqui, dei ok. Muitas vezes a gente está, basicamente, vendendo os nossos dados, as nossas informações, para quê? Para que depois possa ser utilizado, basicamente para ver o nosso padrão de comportamento e nos oferecer publicidade que se adeque à nossa forma de ser, tá? Então, assim, nós somos dados na internet, isso é um fato. Então, se a pessoa tem muito uma preocupação com isso, com a privacidade dos dados dela, gente, vai para o old school, né? A moda antiga, caderno, papel, tá? Eu não me importo tanto com isso ao ponto de não querer usar as ferramentas, tá? Então, eu uso sim. Vocês vão ver que eu sou muito crítica a algumas coisas de tecnologia, eu vou falar sobre isso. Mas eu não sou radical também, tá? Então, eu uso vários apps, sim, acho que facilitam a minha vida, me fazem poupar bastante tempo, então, né? Mas eu também não sou ingênua, né, de não saber que eles estão utilizando os dados ali, tá? Uma segunda observação. Gente, cuidado com que o pessoal que estuda essa questão de organização fala de microgerenciamento e com ferramentas complexas demais, tá? Porque o que acontece? O que é o microgerenciamento? É quando vê a pessoa tá lá, ela gasta mais tempo mexendo nas ferramentas de organização dela do que propriamente fazendo as coisas que ela deveria fazer por estar organizada. Tá, então muito cuidado com isso. Especialmente quem é meio, assim, nerd no bom sentido, assim, sabe? O nerd da tecnologia, às vezes a pessoa cai nessa coisa, tá? De ela tá ali, daí ela fica horas arrumando e pensando nos apps, em como vai ser, organizar tudo, sendo que, assim, gente, às vezes ela tá usando isso até para dar uma procrastinada no que ela tem que fazer, tá? Então, cuidado com isso. Tem que ser uma coisa que funcione para a pessoa, que seja efetiva para a pessoa. Tem pessoas que, por uma questão de personalidade, vão querer algo mais ali tecnológico, outras pessoas vão querer algo simples. Tem que ver o que realmente está funcionando. Como sempre, né? Autoconhecimento e sinceridade também consigo mesmo, para saber o que é efetivo e o que não é, tá? E aí, como eu falei para você, só uns prints aqui para mostrar. O Google Agenda, acho que praticamente todo mundo conhece, né? É assim acessível, né? De forma rápida, muito rápido ali também para atualizar, para quem tem, por exemplo, no computador e também tem no celular. Eu acho ótimo para, como eu falei para vocês, compromissos assim objetivos. Dá para botar o horário ali, dá para até colocar notificação para a pessoa ser lembrada quando ela tem aquele compromisso, né? Eu uso bastante. Esse tique-tique, que foi um dos que eu falei para vocês, ele funciona super bem, como eu falei, para coisas, tarefas recorrentes que a pessoa sempre tem que fazer em determinados dias, tá? E também para hábitos, muita gente usa para hábitos também. Ele parece complicadinho olhando até porque está em inglês, né? Esse print aqui, eu só tirei da internet, tá, gente? Alguns prints para mostrar para vocês.
Mas tem vários tutoriais também, e ele não é complicado, não. Eu, pelo menos, assim, eu comecei a usar ele sem ver nenhum tutorial, tá? Colocando lá, bem rapidinho ali, uma lista de tarefas e fui aprendendo a mexer, só mexendo nele mesmo. Mas para quem gosta mais de ver todo o potencial que o app tem, é legal dar uma olhada num tutorial, tá? Tem vários em português mesmo, no YouTube, muito bons. Aí o Google Keep, aquele que eu falei para vocês, que é bom, que tem as hashtags aqui do lado, né, se vocês forem ver, que é bem bom para notas rápidas, sabe? Então ali por exemplo, notas, alguém me passou uma receita, alguém me indicou um filme, e eu já coloco ali a hashtag, e depois eu encontro rapidinho aquilo, para endereços, para coisas assim, né? Coisas que eu preciso resgatar aquela informação com uma certa frequência, ou então vou precisar resgatar aquela informação rápido. É bem legal para isso daqui. Esse daqui, gente, o símbolo, eu não uso ele assim, né? Então não sei explicar super bem, mas eu já mexi um pouco nele, já usei um pouquinho para ver como funcionava, e até alguns amigos que indicaram, e ele me parece um app bem legal mesmo, tá? Ele é assim, como eu falei para vocês, ó, né, aqui tem alguns prints, né, para mostrar como ele é. Então aqui, ó, vocês veem, ó, como foi seu dia. Daí tem as carinhas ali, para a pessoa dizer como que estava o estado de espírito dela naquele dia, né? E aí tem algumas perguntas que já estão meio que prontas ali para a pessoa responder e refletir. Inclusive numa coisa de autoconhecimento, né, da pessoa mapear ali como é que tá a situação dela, pode ser interessante, né? Então, por exemplo, o que te fez bem? Uma das perguntas que está ali. O que te fez mal? Né? O que você aprendeu hoje? Então, é uma forma ali de ela ter um mapeamento, refletir sobre isso, né? E aí, o que é interessante? Ele dá um gráfico. Então, vocês veem aqui nessa terceira, né? Nesse terceiro print ali da telinha, ela dá um gráfico no final ali, por exemplo, passado um mês. Como é que foi como é que estava o emocional da pessoa, né? Como é que foi esses altos e baixos ali? E o que é legal desse tipo de app? Tem outros, tá? Tipo símbolo, assim. Esse tipo de app permite a pessoa avaliar, enfim, por exemplo, ela pode inclusive mapear ali, vamos supor que num mês ela viu que ela marcou muitas carinhas de tristeza, tá? Que ela não estava muito bem naquele mês. Ela pode inclusive observar, relacionar ali, tá, mas esse mês que eu estava mais triste, aconteceu alguma coisa específica aqui que foi recorrente? Tá? Aconteceu algum fator ali específico? Será que eu estava, por exemplo, convivendo mais com uma pessoa específica? Será que eu. Inclusive questões de hábitos, tá, gente? Ó, nesse mês, por exemplo, que eu fiquei melhor, que eu estava me sentindo mais feliz, de forma geral, né? Acompanhando os gráficos. Não é, será um mês que eu também estava fazendo mais exercício físico? O que aconteceu ali? Tá? Então a pessoa começa a mapear e, inclusive, fazer relações de coisas que talvez se ela não tivesse, né, esse gráfico ali, ela não ia perceber. Né? Então, eu acho que são ferramentas que nos ajudam no autoconhecimento. E aí o Notion, né, gente, como eu botei, até falei já para vocês, coloca a observação, ele é um pouco mais complexo, tá? Mas, assim, tem vários tutoriais excelentes no YouTube, assim, para quem tiver interesse em usar. O que eu acho que é a coisa mais legal, assim, do Notion, na minha opinião? Eu uso o Notion também, tá? Para vamos dizer assim, organizar projetos, ele é muito bom. Principalmente projetos complexos, sabe? Como projetos acadêmicos, assim. Ele é muito bom por quê? Porque ele tem internamente no Notion, inclusive dá para a gente baixar, tá, gente? Como se fosse páginas assim prontas. As pessoas disponibilizam, inclusive, de graça na internet. A gente copia e cola ali, sabe? Dessa forma, assim, uma página que alguém já criou, e aí a gente insere as nossas informações. Então, por exemplo, se vocês forem ver aqui, ó, tem uma barrinha que é de progresso. Né? Ali na quarta coluna tem uma barrinha de progresso. Ali diz, ó, 50% completo, 25% completo. O que está acontecendo aqui? Tem uma forma de, dentro do Notion, a pessoa automatizar isso, certo? Então fica automático. Por exemplo, ela colocou lá uma lista de coisas que ela tem que fazer, né? Por exemplo, imagina que eu estou escrevendo um artigo. Aí, para poder escrever aquele artigo, eu tenho uma lista de bibliografias que eu quero ler. E conforme eu vou lendo, eu coloco aquilo como uma tarefa, né? Por exemplo, ler artigo 1, ler artigo 2. E conforme eu vou lendo, eu vou marcando um xizinho naquilo. E aquilo vai automaticamente completando aquela minha barra ali de progresso daquela meta, daquela tarefa que eu me coloquei para fazer. Tá? Então é bem legal e isso ajuda bastante na motivação também. A gente vai voltar nisso, né? É uma forma de, como a gente fala, gamificar o nosso processo ali de organização, tá? Então é um app legal, só que, como eu falei, ele já é um pouco mais complexo. Então, para quem
tem muita familiaridade com esse tipo de coisa, talvez seja melhor, né, ficar com coisas mais simples, assim, para também não perder muito tempo com isso. Bom, gente, então agora a gente entra na questão da falta de motivação. Eu não sei se vocês querem, eu ia, como eu falei, né, fazer até o fim, assim, e depois, não sei se vocês querem a gente já conversar um pouquinho sobre isso, ou se eu continuo, porque eu sei que é bastante informação que eu quero trazer para vocês hoje, mas eu também não quero que fique muito, assim, a coisa meio sobrecarregando demais. Não sei se vocês querem já comentar, colocar algumas dúvidas, algumas questões, me digam. Ou se eu posso tocar, o que fica melhor para vocês? Pode ser pelo chat também aqui que eu tô vendo. Eu vou seguir então, tá, pessoal? Vou seguir aqui. Daí depois, se vocês quiserem, enfim, a gente fazer só no final, bate-papo, como ficar melhor, tá? Depois de terminar cada tópico, eu vou fazer assim uma pausazinha para perguntar isso para vocês, porque eu sei que é muita informação, né? Tá legal. Então, vou continuar. Alguns erros, então, agora entrando nessa questão específica aqui, tá? Como eu falei, gente, na verdade, os temas se misturam, tá? Motivação também vai se relacionar com outros temas que a gente está vendo, mas eu, né, separei assim para ficar mais didático. Então, alguns erros comuns em relação à motivação especificamente, tá? Primeiro, a pessoa não entende como a motivação funciona, então ela tem expectativas equivocadas, né, do funcionamento da motivação. Ela não tem clareza sobre o que ela realmente quer. Isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam, tá? Ela foca no resultado e não no processo. Outro problemão aqui, né? Então ela fica só pensando lá no resultado, mas ela não consegue gostar, vamos dizer assim, do dia a dia, né? A gente vai falar sobre isso. A pessoa também faz comparações injustas, então é uma coisa que vai afetar diretamente a autoestima dela, né? Ela fica se comparando lá com outras pessoas, por exemplo. Ela cria expectativas irrealistas, a gente até já falou um pouco disso em relação a estabelecer metas, boas metas, né, que tem que ter realismo, então ela vai lá e ela pensa assim, né, ela vai lá e cria um cenário para ela em que as coisas seriam perfeitas, e aquilo não é o que acontece na prática. A pessoa não é flexível, ou seja, ela tem uma mentalidade assim, como a gente fala, tudo ou nada, né, ou é tudo perfeito, maravilhoso, ou então nada dá certo. Né? Isso é muito comum, por exemplo, pessoa que está com dificuldade ali de questão de dieta, por exemplo, né? É assim, ou eu vou, sei lá, fazer tudo perfeito, ou então não vale. Né? E aí ela acaba não fazendo, né? Obviamente. E ela conta apenas com a motivação. Né? Então tem isso, motivação é importante, mas não pode ser o único critério, tá? Não pode ser a única questão aqui que a gente não pode contar apenas com isso, né? Esse é o ponto. Então, como é que é o funcionamento básico da motivação? Primeira coisa, gente, como eu falei lá no começo, tá? Por mais que eu me interesse muito por esses temas, eu leia sobre isso, eu escute, né, especialistas falando sobre isso, não é minha área, tá? Eu não sou neurocientista. Mas então eu vou falar para vocês de uma maneira bem simplificada, de uma maneira leiga, né, de alguém que é de outra área, porque é bem mais complexo do que isso daqui. Mas resumindo muito, né, o que acontece? A falta de motivação, ela não tem apenas a relação com a preguiça, tá? Tem muita gente que confunde isso, que acha assim, não, é porque eu tenho preguiça. A questão é essa, eu sou uma pessoa preguiçosa, então não me motivo para fazer as coisas. Não, gente, é bem mais complexo, tá? Não é só isso, não. Primeiro, é porque assim, a motivação, ela depende do que se chama, né, em neurociência, do sistema dopaminérgico cerebral, ou seja, ela depende da dopamina, que é um neurotransmissor que está muito associado à questão do que a gente chama de motivação. Apesar de ter outros elementos também, tem muito forte hoje nos estudos falando dessa questão da dopamina, tá? Então, os ativadores da motivação e do sistema dopaminérgico dependem da expectativa que a gente tem em relação à recompensa que aquela tarefa vai nos dar, tá? O quanto que a gente vai ser recompensado em relação à tarefa específica, tá? Então, por exemplo, o entendimento do quanto algo é recompensador no sentido do tamanho da recompensa, tá? Então, quanto mais alta é o tamanho, assim, da nossa recompensa, mais a gente vai ter vontade de fazer. Um exemplo clássico, né, que os neurocientistas costumam dizer. Imagina se a gente tivesse, vou pegar o exemplo aplicando o nosso caso aqui, imagina se eu tivesse lá, enfim, a gente criou esse projeto de extensão, né, para falar disso, e eu tivesse dito assim, não, quem vier na minha palestra, no sábado, eu vou dar R$ 1.000.
Eu vou dar R$ 1.000 para essa pessoa. Não vou, tá, gente? Não adianta vocês se empolgarem. Eu vou dar R$ 1.000. Ia estar cheio de gente aqui, né? Ia estar. Porque, assim, a recompensa, aí, bom, vale a pena. Agora, assim, a pessoa, pô, num sábado à tarde, ela vir aqui, ficar ouvindo uma pessoa da filosofia falar um monte de coisa sobre isso, poucas pessoas vão querer fazer isso, tá? Então, assim, quanto mais parece o tamanho da recompensa, quanto melhor mais motivada a pessoa fica. Isso é natural, tá, gente? Isso é uma coisa humana, não tem nada de estranho nisso, não, tá? Outra coisa que ativa ali a motivação é o quão rápida vai ser a recompensa, tá? Então, por exemplo, quanto mais distante é a recompensa, mais difícil é ter motivação. Um exemplo óbvio disso, gente, é a questão de por que tantas pessoas começam a fazer academia, até no começo vão com bastante frequência e depois elas param. Gente, se a pessoa fosse na academia 2 vezes e ela já saísse de lá musculosa, barriga tanquinho, ela tá lá toda bem disposta, se sentindo bem. Gente, todo mundo ia e nunca mais parava de ir, certo? A questão é que não é rápido assim. A recompensa, por exemplo, de exercício físico, de outras coisas, por exemplo, de hábitos em geral ali, de alimentação, a recompensa de estudo entra nisso, não é imediato. É uma coisa que demora. Então, quanto mais distante, né, quanto mais longe, digamos assim, tem a recompensa daquela nossa ação, daquele nosso ato, mais difícil vai ser para a gente ter a motivação para fazer aquilo. Agora, quando a gente tem outras coisas que dão uma recompensa imediata, por exemplo, a recompensa de ir lá, abrir a geladeira, pegar um bombom e botar dentro da boca. Gente, aquilo ali é uma recompensa imediata. Quem é que não tem vontade? Talvez agora, só de eu falar, vocês ficaram com vontade de comer um chocolate, tá? Então é isso, quer dizer, quanto mais rápida, mais a gente vai ter motivação para fazer. Então, assim, gente, outra questão importante, a chance e a probabilidade da gente ter efetivamente a recompensa, ela interfere também. Então, vejam aqui essa informação que é interessante. Eu até fiquei meio surpresa com essa informação quando eu soube isso. Vejam só. Se a chance, a probabilidade da gente efetivamente ter a recompensa, tá? Ela for muito baixa ou ela for muito alta, isso diminui a motivação. Por quê? Se ela for muito baixa, por motivos óbvios, né? Tipo assim, eu tô fazendo uma coisa, mas eu não tenho nem certeza se eu vou ter o resultado, se aquilo vai me levar a algum lugar, a minha motivação fica mais baixa. Eu vejo muito isso, gente, para dar um exemplo, o pessoal ali na pós-graduação, né, fazendo pós, e pensando assim, putz, eu tô aqui me matando para fazer um mestrado em filosofia. Aí a pessoa olha o mercado de trabalho em filosofia, ela pensa, gente, eu não sei se vale a pena, tá? Por quê? Porque qual é a probabilidade de ela ter uma boa recompensa em relação àquilo? Dependendo do que ela quer com aquele mestrado, talvez não seja tão alta, então isso diminui muito a motivação dela. Só que aí vejam que é interessante. Se a probabilidade de ter recompensa, ela for muito alta, no sentido assim, é garantido que eu vou ter aquela recompensa, diminui a motivação também. Por quê? Porque é como assim, eu vou ter de qualquer maneira, tá? É um pouco que nem assim, a pessoa que, vamos supor que a pessoa, ela sabe que ela ganha uma mesada lá da família, tá? Então, assim, ela tá procurando emprego, mas ao mesmo tempo ela ganha aquela mesada. Gente, ela não vai ter tanta motivação para ir lá e buscar um emprego e tal, se aquela mesada já está garantida, está mais confortável ali, entende? Ou seja, como ela já tem uma recompensa que é alta probabilidade de se manter, ou seja, enquanto ela tiver a família dela ali, ela já está bem protegida financeiramente, a motivação dela vai ser menor. Claro, não existe a probabilidade ali, embora baixa, de acontecer alguma coisa, ela perder um familiar e daí ficar numa situação econômica difícil. Sim, gente, uma tragédia dessas pode acontecer. Mas como isso não é uma coisa provável, assim, ela não para pensar nisso, certo? Então, a motivação dela, por exemplo, para ir atrás de um emprego é baixa, nesse sentido, tá? Então, tem essa questão aqui. Outra coisa, a motivação, ela é como se fosse um combustível. E então é mais ou menos assim, gente. A motivação, ela vai sendo gasta conforme ela é usada, tá? E a única maneira de repor esse combustível, que é a motivação, é com o descanso, é com descansar mesmo, tá? Então, é por isso que é mais comum, por exemplo, a pessoa estar mais motivada ali mais no começo do dia do que no fim do dia. Inclusive em relação a várias coisas, tá? Inclusive a ter autocontrole, porque a motivação também está associada a esse elemento de autocontrole. O que é mais fácil? A pessoa acordar, vamos supor, de novo os exemplos clássicos, tá, gente? Dieta, por exemplo. O que é mais fácil? A pessoa manter a dieta ali no começo do dia, que ela ainda está, né, bem disposta, ou lá no final, por exemplo, no fim da semana, sexta-feira à noite, que ela já está cansada, né? É mais difícil. Então,
tem esse fator aqui também, é um combustível que vai sendo gasto, tá? Então a gente tem que levar isso em conta. E outros fatores de rotina também interferem, né? Qualidade de sono, alimentação, exercícios físicos, estresse, tá? Tudo isso, gente, é comprovado, tá? Isso tá comprovado que todos esses fatores aqui interferem. Por isso que, no fundo, falar em motivação, falar em até em organização, em todos esses elementos aqui, em procrastinação, tem a ver também com fatores ligados à saúde de forma geral, tá? Mas não é minha área, enfim, mas é só porque é importante dizer isso. Então, aqui, outros elementos que afetam a motivação também, tá? O contexto de ambiente hiperestimulante. E isso é uma coisa, gente, que a gente está vivendo hoje em dia. Por isso é bem importante trazer essa questão, tá? É mais ou menos assim, ó. A gente fica, quando a gente tem um ambiente hiperestimulante, que é assim, muitas coisas o tempo inteiro chegando para nós e chamando nossa atenção, né? Nesse sentido de hiperestimulante, é como se nosso sistema dopaminérgico ali, ele ficasse viciado. E com isso ele fica comprometido. O que que acontece? Ele diminui a sensibilidade a estímulos. Gente, é mais ou menos a mesma coisa. Assim, os neurocientistas podem explicam bem direitinho como se dá esse processo, tá? Mas simplificando muito, muito. É basicamente assim, é mais ou menos o mesmo sistema que acontece quando uma pessoa está viciada, tá? Quando ela está viciada em alguma coisa. Ela só se sente motivada por aquela droga, por exemplo, ou aquele ato específico ali que ela ficou viciada. Por quê? Porque aquilo ativa o sistema dopaminérgico dela de uma maneira que nada mais ativa. Tá? Então, por exemplo, a droga ali que a pessoa consome, aquilo ali, nossa, faz a pessoa assim, ela fica querendo fazer aquilo porque aquilo é a única coisa que dá estímulo para ela. Todas as outras coisas parecem fracas perto daquilo, tá? E outra questão que é explicada também, né, pelo pessoal da neurociência, é que a gente tem picos, digamos assim, de motivação que são desencadeados por algo que tem alto estímulo, né? E que depois tem uma certa reduzida no nosso estímulo, e aí fica muito mais difícil outra coisa empurrar o nosso estímulo, a nossa motivação para cima de novo. Exemplo, tá? Um exemplo bem clássico do nosso dia a dia, assim. A pessoa que gosta de tomar café, né? A primeira xícara de café, como é uma bebida estimulante, né? Ela vai provavelmente aumentar bastante a nossa motivação. A segunda já não vai tanto, tá? Então, ou seja, nossa motivação foi lá para cima, daí na segunda já não vai ser tanto assim, tá? Então, isso é algo normal do nosso organismo. E às vezes as pessoas, por não se darem conta disso, ficam inclusive também com uma visão, né, pouco realista, digamos, de como que funciona isso. Então, ali, né, gente, exemplos aqui de hiperestímulos. Redes sociais, tá? É um hiperestímulo clássico. As pessoas realmente ficam viciadas em redes sociais. Alimentos ricos em gordura e açúcar também, tá? Bebidas estimulantes, como café, como energéticos. Vídeos adultos aqui, né, para não usar, como a gente vai botar no YouTube, não usar outra expressão aqui que possa dar problema. Jogos, inclusive jogos eletrônicos de celular, são altamente viciantes, tá, gente? Feitos para isso. Tudo é muito organizado para isso, tá? Tanto os jogos eletrônicos, vocês já devem ter visto informações sobre isso, né? As redes sociais, os algoritmos delas, são feitas para viciar mesmo, tá, gente? Eles têm muito conhecimento e é feito para isso mesmo, tá? Então vejam bem, é a situação que a gente vive hoje, com acesso a tudo isso de uma forma muito mais fácil, que era algo que não existia em outros momentos da história humana, né? O acesso a todas essas coisas, algumas dessas coisas, inclusive, não existiam. Então vejam só, quanto mais estímulos intensos e de fácil acesso com frequência a pessoa tem, menor vai ser a motivação dela para tarefas menos estimulantes e de difícil execução, tá? Que demandam muita energia, como estudar, fazer exercícios físicos, por exemplo. Ou seja, quanto mais a pessoa está ali em rede social, tomando um monte de café, tá? Viciada no joguinho, no que for ali, né? O dia inteiro, quer dizer, sendo estimulada, né? Com coisas que chamam muita atenção dela, que mexem com o sistema dopaminérgico dela. Menos motivação, gente, é natural, tá? Isso é esperado. Os estudos vão mostrar isso, isso é esperado. Menos motivação ela vai ter para tarefas que são menos estimulantes, que são de difícil execução, né? Que tem essa, vamos dizer assim, satisfação, vem só com o tempo, tá? Por exemplo, estudar a pessoa, ela não tem um impacto imediato do estudo, isso vem no longo prazo, né? A mesma coisa em relação a exercícios físicos. E essas outras coisas mais viciantes, elas têm, vamos dizer assim, uma sensação ali de prazer imediato associadas a elas, tá?
E aí outra coisa é que nós somos seres sociais, então o ambiente, as companhias vão interferir também, né? Então se a gente vive ali o tempo inteiro só com pessoas que fazem essas coisas, ou seja, que estão imersas em hiperestímulos, é natural que a gente queira também, tá? Não dá para menosprezar, não, gente, achar que, ai, não, a gente, cada um é do seu jeito, eu consigo, né, nadar contra a corrente, não é bem assim, tá? Nós somos bastante influenciáveis, bastante mesmo. E aí, quem tiver interesse em aprofundar esses temas, entender melhor como funciona ali no cérebro mesmo, tá, gente? Assim, tem vários materiais. Eu vou deixar, depois eu vou passar esse material para vocês também e vou deixar, né, no final, uma bibliografia de referência. Mas o que eu recomendo mais para quem quer aprofundar e que não está muito acostumado a ler artigos científicos sobre isso, é ver alguns canais no YouTube que têm seriedade científica e que falam dessas questões. Então, eu estou recomendando dois aqui. Um é o Neurovox, do Pedro Calabres, talvez vocês conheçam, que é um neurocientista, doutor em neurociências, que fala bastante desses temas aqui, e também o professor, também doutor, também neurocientista, Andrei Maier, que fala bastante sobre as questões e explica de forma bem didática como que isso acontece no cérebro, todo passo a passo ali, que não é o nosso interesse aqui aprofundar, eu também nem teria condições, não é minha área, tá? Mas para quem tiver interesse em entender um pouquinho melhor isso, com mais detalhe, eu recomendo bastante esses canais aqui. E eles dão outras dicas lá também, tá? Mas aí vejam, gente, aqui estão indo mais mão na massa, tá? Algumas técnicas considerando o funcionamento da motivação, ou seja, considerando isso que eu já trouxe para vocês, que a neurociência nos fala, né, que os estudos que a gente tem hoje estão nos falando. Considerando tudo isso, o que, que a gente poderia fazer? Né? Esse é o ponto aqui. Então, primeiro, a gente tem que manter ativa a importância da recompensa. O que isso quer dizer? A gente tem que ativar nossa mente, manter na nossa mente clareza sobre por que, que é importante essas questões. Né? Por que, que é importante fazer isso? Por que, que aquela recompensa que eu vou ter, mesmo que ela venha com mais tempo, né, não seja imediata, por que, que ela é tão importante? Tá? E para isso, uma maneira que a gente pode fazer é essa habilidade humana maravilhosa da imaginação, né? A gente pode usar a imaginação, inclusive, para visualizar aquele resultado desejado que a gente tem, e o indesejado também. Tá? Por exemplo, a gente pode, tem gente até que constrói, não sei se vocês já viram, uma das coisas que às vezes o pessoal fala, né? A pessoa vai lá e ela coloca várias fotos de coisas que ela quer, né? O diploma, sei lá, até assim, eu queria ter um apartamento desse jeito, eu queria ser isso, eu queria aquilo. Para quê? Para ela visualizar com facilidade e ela manter ativo na mente dela que sim, que algumas daquelas coisas que ela quer, ela vai conseguir ter daqui a muito tempo. E ela só vai conseguir ter daqui a muito tempo se ela mudar um pouco algumas coisas de comportamento, né? E então, assim, ela usar a imaginação dela para visualizar o que ela quer. Gente, isso daqui não tem nada a ver, por favor, com o que o pessoal fala ali do segredo, cocriação, não é nada disso, tá? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver realmente com a pessoa lembrar a si mesma de ela que aquela recompensa é possível, né? Ela lembrar que tem a possibilidade disso acontecer. Ela usar a imaginação de certa forma ativa ali também esse sistema de recompensa para ela, tá? E, inclusive, um exemplo clássico disso, isso é uma coisa tão antiga, assim, para o ser humano, que a própria questão das imagens, inclusive imagens religiosas, passam muito por isso, sabe? Por exemplo, imagina, sei lá, a pessoa, ela, ela é uma pessoa que ela acha que ela é muito nervosa, assim, sabe? Que ela fica muito irritada, que ela queria ser uma pessoa mais tranquila. Aí, por exemplo, ela coloca lá na casa dela, né, dependendo da religiosidade dela, enfim, uma imagenzinha de um budinha meditando, tá? E aí, para que serve aquela imagem ali? Pode ser só para enfeitar e tudo mais, mas pode ser que ela use aquela imagem como uma forma de lembrar ela mais, assim, a pessoa que ela quer ser, ou seja, ela quer ser mais parecida com aquela imagem que ela tem de Buda, por exemplo, né? Uma pessoa tranquila, né? Uma pessoa mais calma, mais, né, centrada, enfim. Então, as imagens, elas facilmente, né, imagens e símbolos, assim por diante, elas facilmente trazem para a gente né, reforçam para a gente uma questão ali que pode nos ajudar na motivação, tá? Então, outro elemento aqui também. Dá a si mesmo pequenas recompensas, tá? Isso é bem importante. Então, por exemplo, a pessoa pode estabelecer para ela mesma assim: olha, se eu conseguir realizar o passo X da minha meta, né, um passo específico pequenininho ali, eu vou me permitir fazer tal coisa, alguma coisa que ela gosta muito, tá?
Eu tinha uma amiga, por exemplo, que estava estudando para concurso e ela tinha uma meta de estudos a cada semana, e no final de cada semana, quando ela cumpria aquela meta, se ela tivesse cumprido aquela meta, que de novo, gente, era uma meta viável, tá? Era uma meta realista, mas uma meta um pouquinho desafiadora. Quando ela conseguia cumprir aquela meta no fim da semana, ela adorava sushi. Aí ela chamava o sushi, né? Porque, enfim, porque ela conseguia cumprir aquela meta. Então era uma coisa que estimulava ela, era uma coisa que ajudava ela, de se dar uma pequena recompensa por ter cumprido uma etapa naquela meta. E funcionou muito bem, tá? Outra coisa que tem até um pouco a ver com isso, dividir uma meta grande em etapas e comemorar cada conquista. Aí entra até aquela questão que eu falei da gamificação das metas, né? Da gente vendo ali assim, eu cumpri 10% da minha meta, eu cumpri 20%, né? E realmente ter mais essa coisa assim de a gente às vezes é muito, né? Algumas pessoas, né? São muito exigentes com elas mesmas. É assim, elas ficam olhando muito mais o que elas não estão conseguindo do que as coisas que elas estão conseguindo, né? Por isso que é também muito importante dividir a meta realmente em metas menores e fazer, né, de uma maneira que valorize também as pequenas conquistas que a pessoa está tendo, tá? Outra coisa é fazer as tarefas mais difíceis no momento em que se sente mais disposto. Então, lembra que a gente viu que motivação também é como se fosse um combustível ali, um tanque de combustível que vai sendo gasto? Então, é importante, gente, que as tarefas mais difíceis, elas sejam feitas primeiro, tá? E aí, normalmente, é mais no começo do dia. Aqui tem uma questão, gente, que as pessoas têm diferentes temperamentos em relação a essa questão de dormir e acordar, tá? Elas têm organismos diferentes em relação a isso. Tem pessoas que já acordam super dispostas, né? Sabe aquela pessoa que já acorda animada, disposta? Essa pessoa, para ela sentar, é legal que ela comece ali com a tarefa mais difícil. Porque aí, assim, é aquela coisa, ela já fez o que era mais complicado para ela, tá? Outras pessoas, elas demoram um pouquinho mais, né? Ali mais pro fim da manhã ou pro começo da tarde, enfim, é outro momento do dia. Então, a pessoa também tem que se mapear, se conhecer, mas a ideia é deixar a tarefa mais difícil para o momento em que ela tá com motivação maior, tá? Porque o que é bem comum a gente fazer? No momento que a gente está mais disposto, com maior potencial de motivação, é o que a gente perde tempo fazendo coisas que não eram tão úteis, tá? Por uma falta de autodisciplina mesmo. Então, é isso, como é mais fácil a gente ter autocontrole quando a motivação ainda não foi tão gasta, digamos assim, né? O combustível ali tá cheio, é importante que a gente tenha esse discernimento, tá? Outra coisa, reduzir e dificultar o acesso a hiperestímulos. Então, a gente já viu um pouco que são hiperestímulos, né? O celular, rede social, joguinhos eletrônicos, coisas assim. Então, por exemplo, ficar um tempo sem redes sociais, tá? Ou controlar o tempo de uso nas redes sociais, colocar um cronômetro mesmo, se for o caso. Até me falaram, eu não sei porque eu não uso isso, tá? Mas assim, me falaram que tem até alguns apps que a pessoa ela usa para trancar determinadas redes sociais depois de determinado tempo. Então, por exemplo, ela marca ali, sei lá, o Instagram, né? Ou o Twitter, ou sei lá, o que for. Se ela ficou mais de uma hora, aquele outro app tranca, por exemplo, o Twitter, o que for ali, e ela não pode mais usar, tá? Ou seja, uma maneira de ela se controlar utilizando também uma ferramenta, enfim, né? Ali também para é como se fosse usando a tecnologia contra ela mesma, um pouco essa ideia. Outra coisa, né, dificultar o acesso a hiperestímulo. Se a pessoa está, por exemplo, com um problema ali de que ela não se controla com determinados alimentos, gente, a melhor coisa é ela não ter aqueles alimentos que ela considera prejudiciais na casa dela. De novo, isso parece uma coisa óbvia, só que as pessoas não fazem isso. Aí a pessoa fala assim, eu não consigo, eu me descontrolo na dieta. Aí tu vai ver lá o que a pessoa compra no supermercado e ela tá cheia de coisas que ela diz que ela não quer comer. Gente, vocês entendem que ela tá o tempo inteiro mexendo no sistema dopaminérgico dela, no momento em que ela tem essas coisas em casa, daí ela vai pra cozinha, ela vê lá, sei lá, o pacote de biscoito. Aí ela, não, tá, não posso comer. Daí ela vai lá, segue fazendo as coisas dela. Aí ela vai pro trabalho. Aí ela chega em casa, ela vê de novo na cozinha o pacote de biscoito. Aí, não vou comer. Aí depois ela. Vocês entendem que ela tá o tempo inteiro tendo que lutar. Essa luta só existe. Que uma hora, muitas vezes, ela acaba perdendo essa luta, né? Ela vai lá e abre e come. Essa luta existe porque ela colocou aquilo ali na frente dela. Então, gente, a pessoa, assim, não fica só contando com a motivação, gente. Às vezes a gente tem que também dificultar, né, pra gente as coisas que a gente sabe que a gente não quer na nossa vida. E facilitar as coisas que a gente quer.
tá? Então, isso é bem óbvio, mas se as pessoas só seguissem isso, olha, já muita coisa já ficava mais fácil. Em relação a redes sociais, por exemplo, gente, eu não tenho, tá? Não uso por uma série de razões. Acho que é muito mais prejudicial do que não. E quando eu vejo, por exemplo, muitas pessoas, especialmente na pós-graduação, dizendo assim: não estou conseguindo trabalhar no meu texto, não estou conseguindo avançar na minha pesquisa. E não é um problema de tempo mesmo, porque às vezes a pessoa realmente está trabalhando muito e tal, né? Mas quando não é um problema de tempo, eu às vezes falo, sabe? Dizendo assim: tá, mas como é que é teu uso de internet e rede social? E, gente, quase sempre que eu pergunto isso, a pessoa admite que ela usa muito mais do que ela imaginava. Tá? Especialmente quando ela começa realmente a acompanhar o tempo que ela usa, às vezes a pessoa fica bem surpresa, que ela usa bem mais do que ela imaginava, tá? Então, assim, em alguns casos, dependendo da situação da pessoa, eu recomendo desinstala o aplicativo só por um tempo e ver o que acontece, tá? Mas assim, não tô nem falando uma coisa muito radical, pode ser só controlar o tempo se for o caso, cada um tem que ver sua situação, tá? Outra coisa, eu coloquei um asterisco aí também, porque eu acho que é uma coisa delicada de se falar, e também nem sempre a gente consegue fazer isso, que é evitar companhias que vão contra os seus valores, né, gente? Então, assim, por exemplo, a pessoa tá lá, ela tá querendo, por exemplo, ser uma pessoa mais organizada, mais disciplinada, ela não quer, sei lá, vamos supor, ela tem muito consumo de álcool, ela não quer ter tanto, mas aí todos os amigos dela são pessoas que adoram beber, é mais difícil, sabe? Aí ela vai lá, ela só sai com essas pessoas, ela vai pro bar com essas pessoas. Gente, é a mesma coisa que ter, sei lá, chocolate em casa e a pessoa é chocolatra, entende? É muito mais difícil, assim. Então, não é no sentido de romper com as pessoas, mas é de avaliar também isso, né? Ela mantendo determinadas companhias que vão completamente contra as coisas que ela quer fazer na vida dela, é só importante ela saber, né, que tudo que a gente sabe sobre comportamento humano é que vai ser bem mais difícil para a pessoa, tá? E aí também a questão de consumir informações de qualidade, que entra também nisso que a gente está falando desse nosso momento de hiperestímulo que a gente está vivendo agora nesse nosso momento histórico, né? Um exemplo disso, analisar de forma crítica os conteúdos que você consome na internet. Tá? Que tipo de informação vocês estão colocando dentro da cabeça de vocês? Tá? Por exemplo, canais de notícias sensacionalistas. O que se ganha assistindo esse tipo de coisa? Que só mostra ali violência, assassinato e coisas assim. Será que isso faz bem para a nossa saúde mental? Esse fenômeno dos influencers vendendo padrões estéticos ali realistas. Para que acompanhar essas pessoas? O que a pessoa está ganhando com aquilo? Tá? Esse pessoal coach produtivista, né? Como eu falei para você, apesar de eu estar falando aqui de produtividade para você, sou muito contra essa ideia produtivista, sabe? Como eu falei, agora não posso nem dormir porque eu estou perdendo tempo de quem sabe fazer mais coisa para ganhar mais dinheiro, para trabalhar mais, para não. Não, tá? Até que ponto isso faz bem para nossa saúde mental? Tá? Então, realmente, gente, filtrar, talvez seja o caso, eu recomendo fortemente, tá? Para quem usa ali, rede social e tudo mais, dá uma limpa nas suas redes, tá? Dá uma olhada ali, aquilo faz bem para mim, sabe? É uma questão assim, vê, não tem mudança de comportamento sem mudar algumas coisas no sentido externo também, tá? Não dá pra gente só contar com uma coisa interna, a gente tem que realmente olhar o nosso ambiente. Quando eu falo ambiente, não tô nem falando assim só de casa, coisa assim, tá? Eu tô falando também como a gente passa muito tempo com os nossos olhos vidrados em celular, em computador, principalmente celular, né? Dá uma olhada no celular, o que ele está transmitindo, o que vocês escolheram ali, né? Ficar sendo bombardeados o tempo inteiro com aquilo. É um conteúdo saudável, não é? Tá? Eu acho que é uma reflexão bem importante de se fazer também. E aí, gente, um outro ponto aqui. Entendendo o que realmente quer e focando no processo. Esse daqui eu vou, né, falar de duas técnicas que eu acho assim super interessantes, tá? As duas vêm assim mais de uma linha psicológica mesmo, tá? Primeiro, assim, ó, pensar de forma mais ampla. Gente, o nosso tempo aqui é um tempo limitado, tá? Isso é uma coisa bem filosófica, inclusive. É pensar na finitude da nossa vida aqui. Grande parte da nossa vida vai ser determinada por nossas escolhas cotidianas, no dia a dia mesmo, as coisas que a gente está fazendo no dia a dia, tá? A gente não é grandes eventos na nossa vida. Ela vai ser determinada por coisas do dia a dia. Significa que a gente controla completamente a nossa vida? De forma alguma. Tem muita coisa que a gente não tem controle nenhum, mas muitas coisas sim vão ser determinadas pelas nossas escolhas, tá? A gente tem um certo, por isso que eu falei para vocês, para mim não é nem 8 nem 80, tá?
Sim, é muito resultado do meio social, mas tem coisas ali que, né, apesar das nossas limitações e tudo mais, eu acredito que a gente tem escolha. Então, vejam, uma das técnicas que nos ajuda a trazer essa questão e vem da ACT, né, que é uma linha da psicologia, terapia da aceitação e do compromisso, que é uma linha dessas psicologias mais vinculadas à terapia cognitivo-comportamental, né, essa técnica chamada exercício do funeral. Então, como é que ela funciona? Pessoas que talvez tenham uma certa ansiedade ou muito medo com essa questão de morte, talvez não seja muito recomendável fazer, tá? Mas como a ACT traz esse exercício, eu estou apresentando aqui para vocês, para quem tiver vontade de fazer. Basicamente, a técnica é assim: a pessoa vai imaginar o funeral dela, tá? Imaginar que ela faleceu, que ela tá lá no enterro dela, no funeral dela. E aí ela pensar: como eu gostaria de ser lembrado pelas pessoas? O que eu gostaria que as pessoas estivessem falando de mim? Tá? Qual que eu gostaria que fosse o meu legado nesse sentido? Tá? Para que serve esse exercício, gente? Para a pessoa pensar primeiro, a vida dela vai ter um fim, né? Uma hora. Isso é uma coisa que é muito. Vários filósofos falam da importância disso, né? Da gente pensar nessas coisas. Eu sei que a maioria das pessoas se sente mal com esse tipo de questão, mas talvez seja interessante a gente pensar. E com isso, qual é o objetivo? É a gente ter mais clareza sobre o que a gente quer fazer do tempo que a gente tem aqui, já que o tempo é finito, já que a gente tem alguma escolha sobre isso, que a gente pense bem, né, no dia a dia mesmo, assim, o que a gente está construindo para nossa vida, tá? Eu sei que sou um pouco autoajuda isso daqui, mas é algo que aparece na filosofia, algo que aparece na psicologia, tá? Por isso que eu tô trazendo. E outra coisa que faz muita diferença é evitar pensar só em termos de resultado, porque isso é muito comum, isso é comum do ser humano, tá? É pensar assim, eu vou ser feliz quando acontecer X, quando acontecer tal coisa. Por exemplo, eu vou ser feliz a hora que eu, sei lá, passar num concurso, a hora que eu me casar, a hora que eu tiver filho, a hora que eu comprar meu apartamento, a hora que eu comprar meu carro. É muito comum a pessoa pensar, né, ela entender realmente na mente dela, ela vê assim como se a felicidade dela dependesse de alguma coisa que vai acontecer lá no futuro. Só que aí, gente, o spoiler da história é assim: a hora que ela chega lá e ela conseguir, por exemplo, comprar o carro, que ela achava que ia ser, meu Deus, é tudo que ela quer, aí ela vai, o carro de repente dá problema. Ou então, mesmo que não dê problema, uma hora ela se acostuma com aquele carro, daí quando vê ela quer até outro, já tá querendo outra coisa, né? Ou então ela não pensa mais no carro, mas agora, não, mas eu quero minha casa própria. Tá? Ou seja, sempre, gente, o desejo humano, ele é insaciável, a gente sempre vai ter mais uma coisa que a gente quer. Então, se a gente colocar a nossa felicidade, né, o foco ali em querer alguma coisa que ainda não tem, a gente vai estar sempre com a mente no futuro. É um pouco essa a ideia, tá? De novo, eu sei que talvez para o pessoal da filosofia, tudo isso que eu tô falando é óbvio, mas assim, é o tipo do óbvio que a gente não pensa sobre, tá? Porque se a gente realmente pensasse, é que nem a questão da finitude, todo mundo que sabe que vai morrer, mas quem é que pensa sério sobre isso? E ver se isso não deveria ter um impacto no sentido de uma mudança de comportamento, tá? Esse é o ponto aqui. E aí tem essa técnica que é super interessante, que é o finge até se tornar. A gente pode, né, colocar assim. Ou então, a gente pode chamar também torna-te o que tu és, né? Que é essa frase que vem do poeta Píndaro, que Nietzsche fala muito retoma nessa frase do torna-te quem tu és. Então, qual é a ideia aqui? Esse finge até se tornar, ou se tornar quem a gente é basicamente a ideia de valorizar o processo e tentar, como se fosse fingir mesmo, que a gente é a pessoa que um dia a gente quer ser. Então, por exemplo, assim, né? Eu vou tentar agir hoje de acordo com a pessoa que eu quero me tornar, tá? Então, eu vou pensar isso, eu vou acordar, por exemplo, pensar, não, hoje eu vou tentar agir o mais parecido possível com a pessoa que, dentro das minhas condições, tá, gente? Não é tentar ser uma terceira pessoa, não. Não é tentar ser lá uma outra pessoa com habilidades, por exemplo, que eu não tenho. Não é isso. É a pessoa, vamos dizer assim, a melhor versão de mim. Eu vou tentar agir de acordo com essa pessoa que um dia eu quero ser, tá? E aí eu posso, inclusive, refletir. Quando eu tô pensando se eu vou ou não fazer uma coisa, eu posso pensar, tá, mas a pessoa que eu quero ser, ela agiria dessa forma? Como que ela age no dia a dia? Ela faria isso que eu tô pensando em fazer? Tá? Então, um pouco é uma ideia assim de tentar fingir, né, nesse sentido, fingir ser aquela pessoa até que chega uma hora que a gente né? É um pouco essa ideia aqui. Tem até algumas histórias, tem uma história budista disso, por exemplo, tá? Que, resumindo muito, muito, era basicamente um sujeito que ele era tipo um barqueiro, assim, e dele sofre um acidente no barco e tudo mais, e daí ele vai parar lá num lugar mais distante, né? Ele é tipo um náufrago, e aí ele fica lá todo maltrapilho e tal,
e ele é um lugar onde ele não conhece ninguém, ele não tem dinheiro, né? Enfim. E aí o que ele faz? Ele tá lá todo, né, vestido como se fosse assim, um morador de rua, alguma coisa do tipo. E é isso num contexto indiano, tá, gente? E aí algumas pessoas confundiram ele com um sábio retirante, né? Com um asceta, ou seja, esses que largam a vida comum para meditar, para se tornar um sábio. E aí as pessoas começaram a ir lá e dar oferendas para ele, né? Levar comida para ele, pedir ensinamentos para ele. E daí, o que ele fez? Ele pensou: bom, o que eu estava precisando da comida, então eu vou fingir que eu sou esse sábio mesmo. Aí ele foi lá, ficava falando de coisas sábias, né? Ficava meditando, porque afinal de contas ele tinha que fingir que ele era um sábio, né, gente? E aí a história, né, resumindo a história, ele finge tanto que ele é esse sábio que ele acaba se tornando, efetivamente, né? Porque ele tem o comportamento daquele sábio. Ele vê assim, não, um sábio, um santo, ele não vai ser agressivo, então ele não podia ser agressivo. Um sábio, um santo, ele medita, então ele meditava. E assim por diante, né? Então ele vai tanto fingindo que ele acaba se tornando, tá? Essa é a ideia. Aqui, gente, eu espero que isso não cause nenhuma angústia, tá? O que é isso daqui? Isso daqui é basicamente um exercício que nos ajuda imediatamente. Nós somos seres muito visuais, né, de forma geral, para quem tem essa faculdade, evidentemente, da visão. E a gente, às vezes, a gente entende uma coisa em abstrato, mas às vezes a gente não entende ela no concreto, tá? E às vezes visualizar nos ajuda a ter um impacto em relação a isso. Então vejam só, aqui, o que são essas duas tabelinhas aqui com vários quadradinhos? Isso daqui é uma visualização do tempo de vida, do tempo de uma vida humana em anos e meses. Considerando, gente, uma vida com 90 anos de idade, ou seja, muito acima da expectativa de vida da maior parte dos lugares, tá? Muito acima dessa expectativa de vida. Então, vejam bem, no primeiro aqui é em anos, então a gente tem 90 quadradinhos aqui. Gente, cada quadradinho desses aqui, dessa primeira tabela, ela é um ano de vida, da vida de uma pessoa com 90 anos. Olhando assim, não parece pouco? Vê bem, assim, sendo que assim, gente, os primeiros anos a gente nem lembra, tá? Então, assim, a gente viveu, mas não tá na nossa memória. E considerando ainda que se tiver 90 anos, tem como, claro, uma pessoa estar bem saudável 90 anos, mas convenhamos que às vezes não tá lá com toda, né, com o mesmo vigor, digamos, que uma pessoa mais jovem. Então, se vocês forem, né, ir pintando, né, se vocês pegarem, por exemplo, isso, imprimir, e vocês forem pintando para ver ali, gente, um ano não passa voando? Esse ano não passou voando para vocês? É um quadradinho desses, tá? Então essa é a questão, é para a gente visualizar e a gente ter esse impacto mesmo, tá? Que a nossa vida, assim, ela não é, a vida humana, ela é curta, tá? Então é bem para chamar atenção para isso mesmo, né? E aí esse outro quadradinho aqui da direita, ele, que, né, com mais quadrados, maior, ele é o tempo de vida em meses, tá? Então a gente vê aqui em meses como é que é uma vida humana, de novo, gente, de 90 anos. Eu não sei vocês, mas não me parece tanto assim. Especialmente a gente considerar que, nossa, um mês não passa voando? Quando a gente vê, não, já não passou um mês, tá? E, de novo, se vocês forem pintar todos os meses aqui que já passou na vida de vocês, vocês vão ter uma surpresa. Eu até recomendo fazer esse exercício, tá? Para quem não tem muito receio com isso, não fica tão angustiado com isso. É um exercício bem interessante, tá? Para visualizar, para ter, assim, dimensão mesmo mais palpável da finitude da nossa vida, né? E aí, para a gente tentar com isso utilizar, não para ficar angustiado, não para ficar triste, nada disso, mas para pensar em fazer melhores escolhas mesmo. E aí, gente, eu já tô terminando a nossa apresentação, tá? Eu vou deixar o que faltar, como eu falei, vai ficar para nosso próximo encontro. Uma outra coisa que é interessante nessa questão de motivação é a gamificação de tarefas, tá? Então, basicamente, o que é a gamificação, né? É essa prática de usar elementos de jogos em outros contextos, como na educação, nos negócios e assim por diante. É interessante porque é uma coisa que ajuda muito na motivação. Vê, da mesma forma que as pessoas ficam viciadas em jogos eletrônicos, a gente pode aplicar essa mesma questão, né, de ser meio viciante, essa questão de games, de jogos, para a gente fazer coisas positivas no nosso comportamento, tá? Então, aqui algumas dicas também de apps e sites que utilizam a gamificação. Eu estou mencionando só alguns aqui. Eu não utilizo, tá? Então, assim, não posso falar para vocês em detalhes, mas tem também no YouTube, gente, quem tiver interesse para pesquisar, para ver ali tutoriais, enfim.
passando aqui para vocês. Tem esse daqui, Habitica ou Habitica, não sei como é que diz, que ele é literalmente uma gamificação para quem gosta de joguinho de RPG, sabe? Aqueles jogos meio retrô. Ele é muito bonitinho, assim. Uma vez eu até baixei só para ver como funciona. É super bonitinho, não uso, mas me pareceu bem legal. E basicamente assim, a pessoa vai colocando hábitos, ela vai colocando as tarefas, né? Coisas que ela tem que fazer, e ela vai ganhando uma experiência por aquilo. Tá? Então, basicamente, é literalmente gamificado. Ou seja, ela vai, por exemplo, ela tem ali as tarefas. E conforme ela vai cumprindo, ela vai ganhando pontos. E esses pontos vai fazendo com que ela vá melhorando o personagemzinho dela ali. E ela pode, inclusive, ficar, né? Usa até a questão de rede social, ela fica amiga ali, por exemplo, convida os seus amigos, né? Os seus familiares, enfim, as pessoas que ela conhece para participar. E eles vão ali também entrando nessa questão, né, de como vão indo os personagens, como é que tá o nível de experiência. Então é bem legal para quem gosta dessa coisa assim, mais literalmente, né, gamificar aqui as suas tarefas, enfim, seus hábitos, as coisas que a pessoa pretende fazer. Esse outro Forest, ele é um app também bem legal, que ele usa uma técnica que, né, depois em outro momento eu vou falar para vocês, né, da técnica Pomodoro, que basicamente ela dá ali um tempo específico que a pessoa vai ficar só fazendo aquilo, sem nenhum tipo de distração. É super interessante isso. Ele, inclusive, esse app específico, ele tranca o celular, tá? A pessoa coloca ali e o que acontece? Começa a nascer como se fosse uma árvorezinha. É como se ela estivesse plantando uma árvore, tá? E ela não vai poder mexer mais nada no celular dela. Então, por exemplo, ela coloca ali, não, agora eu vou plantei minha árvorezinha aqui e eu vou começar a estudar. E ela coloca o tempo específico ali. Vamos supor que ela colocou ali, né, meia hora que ela vai de maneira focada e estudar. Se ela for querer mexer no celular, ela for querer mexer ali, a árvorezinha vai morrer, tá? Então vai prejudicar a floresta dela. Vocês veem no segundo print aqui, né? É a florestinha que ela vai tendo, ou seja, é uma maneira de também de gamificar, né? De ver o quanto ela está sendo produtiva e tudo mais, e também trabalha com essa questão de gráficos, que é bem comum em apps que gamificam ter gráficos, tá? Aí tem esse outro que é Fabulous, né? Que é, ele basicamente assim, ele funciona com áudios. Eu não sei, tá, gente, se já tá tudo traduzido para o português, tá? E eu também sei que tem uma versão, a versão completa dele é paga, mas tem uma versão assim gratuita e tal. E basicamente ele funciona com áudios ali, meio de motivação, e também tem gráficos. Ele já ganhou até alguns prêmios assim de ajudar nessa questão da motivação, tá? Mas eu já não sei, especialmente para quem não tem ali o conhecimento da língua inglesa, o quanto ele já está traduzido, tá? Porque eu não utilizo. Mas como ele foi, várias pessoas me recomendaram, eu estou trazendo aqui para vocês, caso alguém queira baixar e dar uma olhadinha. E tem esse daqui também, que é o Habit Hub, que ele é basicamente um app especificamente para hábitos, tá? Que tem gráficos, tem vários tipos de gráficos ali. E o que eu acho legal desse daqui é que ele é super intuitivo e simples, tá, gente? Ele não é um app cheio de coisa, difícil de aprender a mexer. Ele também, o tipo do app que a pessoa abriu, ela já meio que sabe como utilizar, tá? Ele tem uma funcionalidade bem legal, assim, bem simples mesmo. E tem essa questão, o que tem de gamificado nele? Essa questão dos gráficos que vai mostrando, né? Por exemplo, aqui é a força do hábito, né? Nesse print do meio. Então, assim, a pessoa ela vai querendo aumentar aquilo, né? Então, é um app também que pode ser legal para quem gosta dessa coisa de gamificação. E aí, gente, né, entrando mais nesse outro ponto que também afeta bastante a motivação, é a questão de comparações injustas e expectativas irrealistas, né? Como eu já mencionei para vocês. Então, vê só. Aqui, de novo, eu vou estar falando coisas óbvias, mas que são óbvias, só que a gente não leva em conta, tá? Aliás, em filosofia, gente, às vezes a gente fala. Boa parte do que a gente fala em filosofia é senso comum, não tudo, tá? Mas tem uma parte grande, assim, que é senso comum que as pessoas não levam em conta, né? Por exemplo, o fato de que nós somos seres mortais, né? Então, aqui tem alguns exemplos disso, tá? Vê só, racionalmente faz sentido se comparar com outras pessoas? Vamos pensar racionalmente juntos aqui. Faz sentido? Vê bem, gente. Tem algumas coisas que são diferenças óbvias entre as pessoas. Por exemplo, as pessoas tiveram as mesmas oportunidades? Imagina que tu tá lá, né, se comparando com alguém que tu viu numa rede social. Tu teve exatamente as mesmas oportunidades de vida que aquela pessoa? A história de vida de vocês, ela é igual?
Vocês têm as mesmas condições financeiras? Vocês têm a mesma personalidade? A saúde física, psicológica é a mesma? Gente, todos esses elementos aqui e outros interferem no comportamento da pessoa, tá? Fazem com que a vida dela seja mais ou menos difícil. Então, faz sentido se comparar, racionalmente falando? Aparentemente não. E mesmo assim, a gente fica se comparando, tá? E muitas vezes ficando com baixa autoestima em função de questões de comparação que, né, quando a gente analisa mesmo, a gente vê que não é muito justo, tá? E aí vem a questão, tá, mas com quem que faz sentido se comparar? Uma vez eu ouvi uma psicóloga falando isso, né? Ela disse: olha, só faz sentido, se é que faz, né? É se comparar, a própria pessoa se comparar com ela mesma como ela foi ontem. Né? Então, eu me comparar comigo mesma ontem aqui no sentido mais simbólico, né? Pode ser assim, como eu era no passado, como eu era recentemente, né? Por exemplo, como eu era no passado, eu melhorei. Isso é uma comparação que pode fazer sentido, né? Claro, também, a não ser que tenha acontecido alguma coisa, né, uma grande mudança que não dependia de mim na minha vida, mas se tudo ficou mais ou menos parecido, isso é uma comparação que faz sentido. Né? Ou seja, eu estou melhorando, então eu vou me comparar comigo mesma. Eu estou melhor hoje do que eu fui ontem? Né? Eu estou evoluindo, eu estou melhorando, eu estou fazendo a minha parte, digamos assim, apesar de todas as dificuldades. Isso é uma comparação justa. Agora, eu me comparar com outra pessoa se comparar comigo, isso não parece justo, tá? Quando a gente para analisar. E, infelizmente, ainda mais agora, com redes sociais e tudo isso, tem acontecido muito, né? E tendo um impacto muito negativo na saúde mental das pessoas. E aí, também uma coisa da filosofia, né, que a gente discute bastante na filosofia, é que muitas coisas na vida a gente não controla, né, pessoal? Então, tem acontecimentos que não dependem de nós, como, né, assim, o comportamento das outras pessoas, coisas que simplesmente acontecem que a gente não esperava, né? A gente passou por uma pandemia, por exemplo, quem é que esperava isso? E não dependia de nós, né? Não foi uma coisa que a gente tinha como controlar. Então, a gente tem que levar isso em consideração, quer dizer, a gente não pode criar expectativas irrealistas sem levar em consideração que a vida, ela às vezes nos atropela, né? A vida, ela traz coisas que a gente não esperava. Isso faz parte e tem que lidar com isso, né? E aí tem essa técnica até que é de origem estoica, né, do estoicismo, que é saber diferenciar o que depende de nós e o que não depende de nós e fazer o melhor possível com as nossas circunstâncias, com aquilo que realmente depende de nós. Essa diferença entre uma coisa e outra, de novo, parece óbvio, gente, mas as pessoas sofrem por coisas que elas não têm controle. Tá cheio de gente por aí sofrendo com coisas que elas não têm culpa, que elas não têm controle, que não depende delas. Como, por exemplo, que outras pessoas estão fazendo, tá? Então, os estoicos aqui, né, pegando a filosofia antiga, a gente aprender com esses filósofos antigos, a gente ter mais o pé no chão nesse sentido, né? É ficar realmente naquilo que está nas nossas mãos. Até para a gente não sofrer por coisas desnecessárias, no fundo, né? E aí, gente, essa questão da necessidade de equilíbrio e flexibilidade. Isso é muito importante também, tá? Ver, a melhoria, ela não é linear. A gente não vai começar, mesmo que vocês comecem amanhã a aplicar as coisas que eu estou apresentando aqui para vocês. Vocês não vão assim, ah, não, agora é tudo perfeito, não vou falhar nunca. Não é assim, tá? É normal ter altos e baixos na disciplina, é normal ter altos e baixos na motivação. Inclusive, eu recomendo que já planeje prevendo as recaídas, tá? Prevendo as recaídas, porque elas, assim, é muito difícil que não aconteça. Tá? E a ideia a ideia um pouco é assim, quanto antes a pessoa se levantar depois que ela cai, melhor, né? Então, assim, é um pouco assim, a gente vai cair, a gente vai tropeçar, a gente vai ter as nossas recaídas, a gente vai estar, por exemplo, assim, super bem, por exemplo, num hábito, e de repente a gente não consegue mais, tá? E tudo bem. Só que quanto antes a gente voltar para aquilo, melhor. Esse é o ponto, tá? E aí, reforçando, não é possível estudar bem, né? Que a gente tá falando, a gente vai aprofundar depois mais a questão do estudo, sem ter uma vida minimamente equilibrada, ou seja, com sono, com alimentação, exercício físico em dia, tá? Eu sei que para algumas pessoas isso é super desafiador, acho que para todo mundo, na verdade, né? Ainda mais na vida que a gente tem hoje em dia, assim, todo mundo tão ocupado. Mas assim, infelizmente, gente, não tem, na verdade mesmo, ter a própria concentração ali para o estudo, depois a gente vai falar mais disso, dependeria de ter uma vida minimamente equilibrada, tá? Isso é uma coisa que não, a gente tem que levar em consideração. E aí, por exemplo, em relação a isso, um erro comum, a pessoa deixar de dormir para estudar antes de provas, por exemplo, tá? Sendo que aquilo afeta
totalmente a concentração dela, né, a capacidade dela de entendimento do conteúdo, inclusive, e tudo mais. Então, essa questão do equilíbrio, né, da flexibilidade na sua rotina e tudo mais, ser super importante. E aí, gente, um outro ponto, quando a gente está falando aqui de motivação, né, é não conte apenas com a motivação. Né? Então, hoje tem outro memezinho aqui, né, esperando aqui a motivação para estudar. Vê, a motivação oscila, é normal que ela oscile, tá? Como eu falei, é inclusive normal a gente ter mais motivação para coisas que nos dão prazer imediato, né? Como eu expliquei lá, que a neurociência fala, inclusive, do nosso cérebro. É natural isso do ser humano. É muito difícil, inclusive, a gente está num momento que a gente está sendo muito bombardeados, até por isso, né? O convite de talvez reduzir um pouco esses hiperestímulos. Entender que muitas coisas importantes são difíceis de fazer mesmo, e isso, quanto antes a gente perceber, melhor, né? E aí tem essa questão, gente, de que pessoas consideradas apenas motivadas normalmente são também disciplinadas. Né? Tem muita gente que acha assim, mas para o fulano é fácil, ele, né, ele vai lá, todo dia vai na academia, sei lá o quê. E, gente, não quer dizer que foi fácil para ele. Pode até ser que agora tenha se tornado um pouco mais fácil, virou um hábito, mas em muitos momentos pode ter certeza lá que essa pessoa não estava afim, ela foi na base da força de vontade mesmo, tá? Muita coisa é assim, às vezes não dá para contar, não é que a motivação não seja importante, não me interpretem mal, ela é super importante, a gente já viu alguns mecanismos para ajudar a manter um pouco a motivação. Agora, gente, vai ter momentos que a gente não vai estar afim, a gente não vai estar com motivação, a gente não vai estar com vontade. E aí tem essa frase que eu gosto muito da psicóloga Gabriela Afonso, que ela diz assim, não faça porque você está com vontade, faça porque é importante. Tá? Se a gente for ficar contando só com a vontade, muita coisa que é importante para a gente não vai fazer. Então, faça porque é importante, estando ou não com vontade. Tá? Então, colocando essa questão. Sim, aqui eu apresentei para vocês várias ferramentas para a gente ajudar a tentar manter a nossa motivação, né? Mas, às vezes, vai ter que ser na força bruta mesmo, né? Vai ter que ser, assim, no entendimento mesmo da disciplina, de que é importante, que a gente vai fazer de qualquer maneira, e é isso. Tá? Não tem outra maneira. Gente, esse tema da procrastinação, né, a gente também teve uns probleminhas técnicos, vamos deixar para o próximo encontro, para não sobrecarregar também vocês, né, agora vou tirar aqui a apresentação para a gente conversar um pouquinho.